Vivemos em uma era de filtros, comparações e padrões irreais. Mas será que toda mudança estética é futilidade? Hoje a gente quer entender como a cirurgia plástica pode ser uma aliada da autoestima e não uma prisão de vaidade. Para isso, a gente recebe hoje o Dr. Newton Parron. Cirurgião plástico reconhecido no Ceará e região pelo seu olhar minucioso no cuidado com os pacientes. Formado no Rio de Janeiro, com reconhecimento na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também da Sociedade Americana. O Dr. Newton é referência em unir técnica avançada, segurança e resultados personalizados. Para conversar sobre beleza, com propósito, autocuidado e liberdade, Vem com a gente, Dr. Newton, bem-vindo. Oh, eu que agradeço, estamos agradeço. aqui com essa presença ilustre. Não sei se tão ilustre, mas Ah, sim. agradeço demais o convite. Fico honrado pelo convite, como eu disse, e mais honrado ainda porque eu fiquei sabendo que sou o primeiro homem a comparecer a esse Sim, podcast. ao descer do salto. É uma Sim! honra dupla, dupla. Agradeço demais esse convite e vamos bater um papo aqui que eu acho que vai fluir bem legal. A gente que Sim, agradece a confiança, maravilha. e é verdade, é o primeiro episódio de um homem convidado a descer do salto. Olha só, Conosco, neste momento, que né? maravilha. Descerei. Maravilha. Então, o que mais te motiva a trabalhar com cirurgia plástica, doutor Nilton Parron? Por incrível que pareça, essa pergunta é muito comum, às vezes, as pessoas Sim, fazerem para a gente. Depois de um tempo, as perguntas não vêm tanto, né? Mas é muito comum. É assim, eu desde acadêmico de medicina, eu já pensei em fazer cirurgia plástica. Tem gente que às vezes termina o curso e não sabe nem por onde vai. Eu não, sim, acadêmico, eu já sabia que eu queria cirurgia plástica. Eu entrei na faculdade sem saber o que queria. Em sim. pouquíssimo tempo eu sabia que eu queria alguma coisa de cirurgia, Ah, depois eu me olha só. identifiquei com a cirurgia plástica. Mais do que as pessoas imaginam, a cirurgia plástica, ela realmente ela não é só a estética, né? Então a cirurgia plástica, aquela que nos dá inclusive uma felicidade enorme, é a reparadora. A cirurgia Ah, reparadora é uma cirurgia muito bonita, muito linda. Ela sim, volta ou ela dá a dignidade às pessoas, na verdade, que sim. tiveram um problema sério. É um pouco Entendo. diferente da estética, na Sim, verdade, que sim. volta Certo, a dar uma dignidade a verdade. alguém que está se incomodando com aquela aparência, mas que porventura pudesse não precisar. Sim, Já a reparadora não. A reparadora nós tratamos queimados, nós tratamos tumores, nós Sim, tratamos ferimentos e que realmente são necessidades. E isso me motivou desde jovem, na verdade, a fazer isso. Apesar de hoje eu não atuar tanto na área de reparadora, porque como eu trabalho na clínica privada, a clínica privada a gente tem um volume menor desse tipo de atuação, mas sim. ainda eu faço questão de fazê-lo. Então eu que ainda bom. trato muito isso Sim, e a estética acaba sendo a nossa prioridade. Mas o que me motiva realmente é essa ajuda, que eu Sim. identifiquei como eu pudesse melhorar algo na vida de alguém que pudesse se sentir em algum momento mutilado. Era essa, Fo é o meu é. maior motivo da cirurgia Foi plástica. o que lhe inspirou, né, Sim, essa cirurgia reparadora e hoje está fazendo muito muito a a estética, estética, a estética. e hoje, como alegrando. você falou, né, é um consultório particular, então é natural que as mulheres busquem mais pela questão estética, né. E a gente vê muito que a mídia está ali, seja perfeita, fique linda, abdômen perfeito, rosto. Então você percebe que as mulheres chegam mais por pressão externa ou porque elas realmente querem, sentem aquela necessidade, ou de fato essa pressão externa que a gente está tendo as leva até lá? Veja, ambas situações influenciam, na Acontecem. verdade, acontecem realmente. É muito comum, principalmente, as mulheres que a gente brinca que 80%, 90% dos meus clientes são mulheres. Sim. Ah, mas as mulheres que gostam de fazer estética, não, as mulheres é que têm filhos, na verdade, né. Ah, Então, ou seja, verdade, a é. gestação, como diz, Sim, deixa uma sequela na Sim, imensa maioria das mulheres. acontece uma mudança Uma mudança natural natural. na Então, mulher. a maioria das cirurgias são provocadas por uma queixa que ocorreu devido à gestação. Ah, Então, sim, assim, muitas pessoas não necessariamente entram nesse mérito da influência momentânea, tá. certo. E o Brasil não é diferente de outros lugares. Nós temos sim, influência. Então, eventualmente aparecem alguns modismos que acabam influenciando, as pessoas procurando, alguma coisa que inclusive muitas vezes não sabe nem o que é direito, nem o Exato. que é. Todos nós sabemos de situações, sim. poderia citar várias aqui, que você ouve falar um nome que você nunca ouviu, de repente daqui 2, 3, 4 meses você nem ouve falar de novo, ou seja, Exato, aquela é moda efêmera, passou, aquela moda Passou. extremamente efêmera. passageira, E é. e isso cabe a gente, ao cirurgião plástico sério, na verdade, ao profissional sério, Sim, segurar esse ímpeto e muitas vezes que podem deixar
deixar traumas, É, inclusive, E esses né? às vezes até modismos. voltar o paciente, né, dizer: "Não, gente, vamos com Sim, calma, aqui não é seu sim. caso", Eu né. quero ter a Isso é boca da Angelina Jolie. Pelo amor de Deus, meu rosto é pequeno, eu não posso ter a boca dela. Então você tem que ter exatamente. essa noção que nem tudo convém, né? Exatamente. A questão da proporcionalidade em cirurgia Sim, plástica é Sim, como se fosse um marco inicial. Tudo é proporcional. E, sim. como se diz, a proporção realmente é para praticamente o início da beleza. O é Da Vinci, verdade. tudo que ele fazia era em Sim. proporcionalidades, na Proporciona verdade. isso Perfeito. aí, doutor Barrone é excelente, Ou né, porque seja, eu tenho experiência nisso com uma querida amada, que eu acompanhei a Sobrinha, cirurgia, né, que foi do paciente, né? nariz e foi, assim, espetacular. Mas Ninguém olha para ela e diz que ela tem é, um nariz feito muito plástica. natural. Então, E, super natural e ele dá toda essa segurança, né, e e tem nesse, essa nesse meio tão midiático que a gente fala do doutor Parron, é exatamente que a referência dele é o boca a boca. É, não é aquela mídia, né? sim, Aquela que hoje a gente está vendo tão constantemente, inclusive os recém-formados, né? Uma mídia assim, e as pessoas se iludem, né? Então, nada como ter um profissional que está no mercado há mais de 30 anos, que é o boca a boca. Todas indicam. Doutor Nilton, fiz com ele é fiquei ótimo. feliz, Sem estou nenhuma queixa. satisfeita, Exatamente, isso é grandioso. essa Parabéns, porque palavra. essa é a É, sua história, isso é né? obrigado. verdade. Eu acho que assim, a questão da mídia ela é importante. Ninguém hoje em dia, Claro, como diz, precisamos hoje a sim. mídia ela é, como diz, antigas páginas amarelas, né? Quem Sim, viveu Sim, isso daí. lá, é Hoje, lá, ou seja, verdade. passando ficava assim. lá olhando, procurando o número de telefone nas páginas amarelas. É, Hoje, se você estiver fora da mídia, você está fora do mercado. Essa é a Sim, verdade. sim. Porém, a mídia, ao meu ver, eu não consigo fazer mídias enganatórias. Então, assim, é muito difícil. E a gente vê isso demais, é demais. Demais. Quando não é, é enganatório tecnicamente, ou seja, oferecendo uma técnica teoricamente, ou melhor, na prática ela não vai existir, Certo. é a questão dos filtros, é a questão dos photoshops e assim Sim, por diante. sim, Então essa situação é algo que você encontra diuturnamente nas mídias. Como sim, é que você sabe que isso não é verdadeiro ou é verdadeiro? Através da conversa de outras pessoas. Então, assim, sim. o boca a boca, é ele passa a onde ser sim, uma, vamos dizer assim, uma assinatura de que ali aconteceu algo e esse algo foi positivo com aquela pessoa. perfeito. Por isso que até hoje o boca a boca ainda passa a ser a mais segura das Sim, informações ou das sim, É, indicações, na verdade. E isso é importante. E a gente estava falando até isso antes, na verdade, a gente não consegue ser alguém que tenha um boca a boca positivo de imediato. Por não, isso que o imediatismo, às vezes, dos médicos recém-formados, e a gente até entende pela própria necessidade que todo mundo tem de sim. sobreviver, passa muitos Uhum. anos ali na faculdade, exatamente, gastando e suando e mas não estudando. justifica, Agora, quando ele cai no mercado, ele também quer ter algo muito rápido. E esse rápido, ele, vamos dizer assim, o melhor caminho é o correto, na verdade. É, É o perfeito. correto. Se você tentar pular etapas, você vai voltar, você vai cair. Igual é. videogame. Você pula etapa, volta, começa tudo de novo. Então, é ruim. Ou Jovens seja, médicos, por favor, escutem isso é isso. muito importante. Tem que ser Você É, aos só consegue esse poucos. reconhecimento com o É, tempo. É impressionante como o tempo é o senhor das causas. É perfeito, verdade. impressionante. perfeito. Você só vai conseguir algo a partir de tanto tempo. Quando você acha que você ultrapassou isso, que você conseguiu pular etapas, daqui a pouco você surpreende com uma surpresa geralmente O desagradável. preço alto lá na E o preço frente, né? alto, e o Sim, preço alto. E às vezes envolve outras pessoas é. que pagam esse preço, que isso é ruim, Porque, na doutor verdade. Newton, eu imagino, você começa a fazer a primeira cirurgia da sua vida. É como o senhor disse, se for um erro pequeno, você consegue corrigi-lo, fazer melhor na segunda. Mas se você faz cirurgias grandes, volumosas, né, como você estava dizendo, Sim. você já vai errar grande no começo. Exatamente. O que a gente tem visto, repetindo até o que eu falei para vocês, para haver essa compreensão, geralmente quando o cirurgião sai da residência e vai para o mercado, ele é cirurgião, ele tem uma boa formação geralmente, ele Certo. sabe o que está fazendo. Porém, falta o quê? Falta feeling, Prática, falta prática, na Mais verdade. prática, né? Exatamente. A gente brinca que assim, você pode aprender uma técnica em 3 meses. Você aprende uma técnica em 3 meses, qualquer técnica. 3 meses você aprende. Sim, Só que você leva 3 anos para saber quando você deve fazer aquela técnica. olha só. Mas você leva interessante, 30 anos para saber quando não deve fazer. Uau. Esse é o mais interessante. Essa importante. vale até um 30, recorte esse é disso, o que mais é importante. fantástico. Então, ou Interessante. seja, não é de um dia do dia para a noite. Então, quando nós pegamos hoje um recém-formado, voltando nisso, que sabe o que está fazendo, a princípio ele Ah, aprendeu, porém ele falta uma série de lapidações. Perfeito. Então, quando a gente antigamente começava a fazer, o que que acontecia? Você tinha que ter um seu reconhecimento que levava tempo. Então, você saía no mercado, vamos dizer assim, e você fazia lá uma cirurgia por mês, por exemplo. Se você errasse, você errava em uma cirurgia. Geralmente, quando a gente erra, é algo que a gente poderia, vamos dizer assim, ter feito melhor. Não é Não que errou, necessariamente é é um erro que. grosseiro, mas você certo. poderia Exato. ter feito melhor. Então, você fazia um nesse mês, no outro mês você fazia outra, na outra você ajeitava. Na terceira você já estava
Bem prático. muito melhor Melhor do Sim. que especificamente em algo único. Vamos dizer, uma cirurgia de mama, por exemplo, né? Lógico que você Sim. tem várias cirurgias. Hoje não, hoje esse pessoal faz o quê? Faz uma propaganda tão agressiva que ele sai como se fosse o professor doutor, que ele já está dando curso para os outros e ele mal acabou de sair da sua é residência. uma Então, o pena. que acontece? O consultório dele enche de imediato. Aí, o que acontece? Em vez de ele ter uma cirurgia por mês e errar pequeno, ele passa a ter várias cirurgias e erra o quê? Vários E erra erros. grande. Ele erra em muita gente. Então, ele não erra mais em uma, ele erra em Pois é. 20, 30. É, Aí, o que acontece? Os problemas vêm muito já maiores. começa errado, o trem Começa fora É do uma coisa trilho, muito né? E séria aí isso. e aí vai. ele acha que Ah, galgou um espaço muito mais rapidamente e É, acaba, puf, caindo é, novamente. Então, isso é caindo. muito importante a gente ter realmente a paciência Verdade. e a consciência de que essas Sim. coisas elas vão fluindo e aos poucos, é natural, é natural. Não é fácil a gente compreender isso quando a gente está passando. Então, a quando gente você é até jovem entende quando também, você é né? jovem, Esse imediatismo, o jovem tem um E imediatismo. tudo cada na vez vida, mais, né? né? A gente tem que saber esperar, são as estações, está muito frio, aí eu quero calor. Não, vive ali o frio feliz, cada Exatamente, estação com calma, com exatamente. paciência, Como diz, espera o verão com calma. dá o seu passo conforme a sua perna Tudo tem alcança, seu né? É tempo, sempre né? Sem assim, tudo é dúvida. seu tempo É, e vai e acontecer, as coisas vão cirurgia acontecer. que mexe com a aparência da pessoa é uma coisa muito séria. Eu digo Tem que isso ter para todos os meus segurança pacientes absoluta. que entram nessa situação. Eu só faço realmente qualquer cirurgia que eu fizesse na minha mãe, na minha filha, na minha Sim, neta, ou seja, e bacana. na minha esposa. Se eu Isso, não, isso está na minha cabeça. Se eu não legal. fizesse aquela cirurgia nelas, eu não faria em Não qualquer outra pessoa. valeria a pena, Ou seja, eu né? não faria. Então, isso é básico. Quando a gente lida com um ser humano, você tem que sempre falar: olha, eu quero fazer nos outros aquilo que eu queria que fizesse comigo, né? Com Perfeito, a Isso, minha família. perfeito. Então, é, é isso. Todos nós, se qualquer área, principalmente da medicina, que lida com o ser humano, lida com vidas. Então, eu acho que é. isso é muito importante. Cirurgia plástica, muitas vezes, as pessoas. Eu falo isso também de vez em quando. Que olha, eu sou médico, né? Ou seja, eu não sou cabeleireiro, eu não sou Exato. manicure, eu sou um É. médico. As pessoas esquecem, cirurgião plástico não é aquele ator, aquela figura Que endeusam endeusada, muito, exatamente, sim, que sim. parece ou seja, um pintor importante. Não, Claro. nós continuamos sendo médico. Sim, Eu Sim, lido com a sim. vida humana, Claro, é, é muito inclusive com as sério. suas intempéries, Sim. inclusive com as suas variações é, e com aquilo que a gente, inclusive, não consegue nem pautar. Ou seja, eu nunca posso entrar para uma cirurgia e dizer que aquilo vai dar certo, porque ela pode Sim, não dar, sim. mesmo sendo uma cirurgia estética, que é. inclusive são situações que as pessoas às vezes não entendem. Por que a pessoa foi fazer uma cirurgia e de repente deu errado? Deu errado porque aquilo ali é o ser humano que É está o ser ali. humano, pode É, ter uma é a ciência ocorrência que você não Exatamente, estava. biológica, né, que é exatamente. muito Por delicado. isso, É. então tem situações, graças a Deus, são pequenos esses casos em cirurgia plástica, porque geralmente é um paciente, vamos dizer assim, bem saudável, que já foram feitas várias cirurgias geralmente planejadas, então a chance de dar errado é muito Muito pequena, mas pequeno. pode acontecer. Por quê? Porque nós temos situações que fogem ao nosso controle. Por isso que a gente tem que rezar, orar É, e tem que pedir Sempre. buscar forças mesmo. divinas que nos guiem e que aquilo passe de uma maneira melhor É. possível, na verdade. Mas os riscos vão existir Vulneráveis sempre, a né? gente está em qualquer Em qualquer circunstância. É É, como o situação. e advogado, ele não pode, nem o advogado pode prometer que ganha a causa da Não pode. pessoa, quiçá uma cirurgia que envolve, Exatamente. né? Exato. Muitas vezes as pessoas querem fazer várias cirurgias num só, né? Abdominoplastia, mamografia, Mamoplastia, mamoplastia, ser virada para fazer a lipo. lipo nas costas, Isso não é enxerto. aconselhável, né, doutor Olha, tudo de uma Newton? vez só. tudo é assim, isso depende muito da consciência do cirurgião e também da maneira que ele faz. Então, eu não posso dizer que isso é contraindicado, porque não é. Então, veja, tem pessoas que fazem, então você faz mamoplastia, faz abdominoplastia, você É vira o coragem, né? paciente. Agora, sim, é sabido que quanto maior o tamanho do procedimento, maior as áreas mexidas, Mais maiores são riscos, os né? riscos, na Claro, verdade. E Então, é o sempre assim. pós-operatório, mais delicado ainda, né? Sim, sim. Aí tem a questão do quanto a pessoa suporta em termos de É, incômodo, né? exatamente. Vamos dizer assim, a inconveniência de você ter várias áreas do seu corpo, entre aspas, imobilizada. Então, Isso. tudo isso depende muito do quê? Da técnica que o cirurgião usa, da maneira que ele faz, da equipe que ele tem e da vontade do A paciente, assim, disposição do paciente para de isso, passar né? por isso, é. exatamente. Então, tem situações que nós sabemos que elas aumentam o risco. Tem cirurgiões que gostam de correr esse risco. Tem outros que não Não gostam. querem. Tem outros que não gostam. Às vezes tem alguns que são chamados roletas russas, né? Tem gente que faz Ai, que roleta russa, loucura. né? É, Eu não tenho coragem, mas tem gente que tem. A maioria dá Puxa. certo, mas quando não dá também, É. é aquela história.
É 1% que dá errado. Sim, 1%, mas quando for naquele 1% ele é 100, né? E Ou ninguém vai seja, se for lembrar naquele lá, do é que é tudo que deu 100%. certo antes. Todo mundo Exatamente. vai. É bom ter cautela, Então, ou sem seja, dúvida. depende de cada Você caso. Agora, agora. as cirurgias que a gente chama de cirurgias associadas, não necessariamente são cirurgias ruins, porque elas têm vantagens e desvantagens, né? A gente fala Sim, às vezes das desvantagens, mas tem as vantagens, porque você tem um tempo de recuperação único, então tem uma série de coisas. Eu acho que o importante nessas cirurgias associadas é a consciência do cirurgião em saber que ele não vai aumentar muito o risco do seu paciente, de forma que compense fazer junto, e não Isso. que seja algo que ele possa se arrepender sim. depois com o erro. É Óbvio que eu estou verdade. falando do ponto de vista do cirurgião, mas muito mais ainda do paciente, na Por Com verdade, isso que é né? Ou seja, importante você certeza. que é deixar quem isso vai O muito sofrer as paciente claro, tem que estar consequências, muito né? claro. E disponível, eu né? acho que é uma coisa que você deixa isso muito claro para o seu. Isso É, é é. claro. E assim, tem situações que eu evito fazer, mas que eu não condeno em outro cirurgião. Se ele acha que está fazendo, está É, dando direito, tudo Claro, bem. mas você tem sua linha de Agora a gente tem pensamento, o seu. exatamente. Não é à toa que mais de 30 anos você está aí dando Sim, a gente certo, acaba sempre aprendendo com acertando, alguns erros né? dos outros, né? A gente é. brinca que é o É, seguinte, olha, quando a barba do vizinho pega fogo, é aquela Botar coisa, sua de bota molho. sua de molho, na É, verdade. Não precisa exato. pegar na sua também, né? Perfeito. claro. Mas isso é sabedoria, né? E aí, E a- como identificar quando uma mudança estética é saudável emocionalmente? Olha, é uma pergunta bastante abrangente, né? É, É bastante abrangente porque você entra na questão da mente do ser humano, sim, né, da parte psicológica, da parte até psiquiátrica inclusive, né. é Mas verdade. a gente tem visto mudanças absurdas, absurdas. Eu consigo identificar hoje com mais tranquilidade as pessoas que vão se beneficiar com uma cirurgia estética e consigo eu rezo para isso inclusive, identificar aquela que a gente não deve fazer, porque ela está procurando outra coisa, ela ou ele, na Sim, verdade, É, ela ou sim, ele. claro. Ou seja, entendo. ela está com algum Sim, ou ele está com a algum outro pessoa. problema e está Sim. procurando uma fuga na cirurgia Uma e não uma compensação, uma falsa compensação. E não vai compensação. encontrar, E É. não é a porque o problema estética que é que vai a resolver. causa da busca, da Não é, procura. É exatamente. algo além disso. Muito além. E o problema é que, geralmente, quando isso acontece, a pessoa, às vezes, procura essa busca, que acha que vai resolver o problema, só que o problema é outro. O que que acontece? Ela passa por aquilo, de repente o procedimento até muito bem realizado, independente por quem, mas como aquele não era, vamos dizer, a A solução a específica do O problema causa. e vazio é a dela causa dela, continua, o né? problema vai continuar. Aí ela Não vai tem como. culpar a própria cirurgia, inclusive, porque Sim, não resolveu o problema que ela imaginava que entendo. ia resolver. Por outro lado, nós temos situações que a mudança é significativa. Eu vou dizer assim, por exemplo, cirurgias que isso acontece com muita frequência, cirurgia de rinoplastia, cirurgia nasal, na verdade. É Sim. uma cirurgia que ela cria estigmas. Recentemente, eu acho que eu tive 2 jovens, acho que até postei no meu Instagram, que eu não costumo ficar postando muita Engraçado. coisa, às vezes as pessoas postam, eu reposto, Ótimo. mas por um respeito Aham. ao paciente. Sim. Mas teve uma até que pediu para postar, que ela achava bom, que às Tem vezes gente que que a gente gosta de mostrar que gosta, fez a aí vai lá cirurgia. e É. Uns querem esconder, outros querem outros querem mostrar. mostrar. E tem pessoas que ficam tão felizes com o resultado, na Sim, verdade, que sai da sua toca, né. Recentemente eu tive, tô falando isso porque foram 3 jovens, 2 moças e um rapaz, com o nariz bem significativamente sim, chamando a atenção, né, e que a cirurgia muda a vida da pessoa, verdade. muda a vida da É. pessoa. Teve um rapaz que ele tem, acho que 22 anos, se eu não me engano, e a mãe dele me mandou uma mensagem depois: "Doutor, olha, o senhor mudou a vida do meu Nossa. filho", ou Ficou seja, feliz, ele ficou né? muito feliz. É. Não saía de casa, Tinha aquela coisa toda, de vergonha. vergonha, não queria bater foto de jeito nenhum. Olha Hoje tudo é só. foto, na verdade, né, tudo é Pois é. foto. Não queria, mudou. Então essas situações são situações que deixam a gente muito feliz, porque a gente vê que consegue, melhorar a vida positivamente, na verdade, ou impactar Perfeito. positivamente na vida das pessoas, e isso é muito gratificante. E aí entra É, todas as situações, né, Sem todas, dúvida. cirurgias corporais. Tem cirurgias, por exemplo, corporais que são escondidas, na verdade, que quem está vendo é a pessoa, ou o é, parceiro, ou para quem ela quiser mostrar. é. E não necessariamente os outros, mas aquilo impacta de tal Sim, forma na vida da sim. pessoa, que aquela pequena coisa que a maioria das pessoas talvez nem visse, Mas nela vai trazer mas todo nela trouxe assim, Um bem-estar, um né? bem-estar enorme, é super enorme, válido, eu é acho enorme. válido. Então, às vezes, é uma É, questão que você não faz ideia de você ir, por exemplo, na praia e colocar um biquíni que há muitos anos ela nem colocava, era só É, maiô e saída de banho, né, ou seja, para cobrir, exato. agora pode colocar um Estava biquíni, né. aprisionada, Fica né? aprisionado. É, é. E nós, brasileiros, que moramos num país tropical, ou seja, que tropical. tem muito sol, o corpo, na verdade, passa a ser muito mais exposto. Você Sim, não vai Sim, ver isso sim. muito na Europa, você não vai ver É, isso, principalmente francês é um pouco diferente, tem uma situação um pouco diferente da gente, o americano já não. O americano já gosta muito disso daí, mesmo não sendo tão calor como aqui. Mas ele exato. se expõe, tem muita praia, tem muita E sem
têm muito Os pudor, eles também não shorts. precisam estar muito bem arrumados Não, de corpo para se exatamente, exporem. A gente tem exatamente. essa cautela Isso. maior, essa vaidade. Inclusive o Brasil é o maior É o e segundo, na é o verdade, é segundo, né. segundo. Qual o O primeiro, primeiro é os doutor? Estados Unidos. Ah, Estados tá, Unidos. Em termos exato. do volume de Olha cirurgia só. plástica, Ah, interessante. proporcionalmente falando, o Brasil é maior, assim, do É. ponto de vista de populacional Certo, e do ponto de vista Sim, financeiro. olha Então, se a gente só, fosse pegar essas proporções, o Brasil é o primeiro. Agora, em termos de interessante. números crus mesmo, os Estados Unidos Sim, ainda é é, na frente do é. Brasil. Lógico que a gente tem algumas peculiaridades, que são cirurgias muito mais específicas no Brasil do que lá, né? E outras mais lá do que aqui também, né? Então, Exato. por exemplo, você pega cirurgia facial, lá tem muito mais do que no Do Brasil. que Do que no a Brasil, gente é né? mais o A corpo, gente é né. mais corporal, Olha né? só, As cirurgias interessante. de região glútea, por exemplo, agora Uhum. está começando, tanto é que eles dão o nome de Brazilian Botox, né? Ou seja, Exato, Ah, é. cirurgias do bumbum brasileiro, na é verdade, né? verdade. Por quê? Porque lá não tem muito, agora está tendo, né? É mais Principalmente depois, formadinho. veja como a É, porque era influência mais a mama, né, eles têm mais essa exatamente. cultura da Lá foi mama e o mais brasileiro do mama, bumbum. e aqui no Brasil, É o depois que bumbum. veio, né? Exatamente. Os Estados Unidos vão tendo influência, como no Brasil também, dependendo de algumas figuras, né? Então, por exemplo, essa questão do bumbum brasileiro é interessante que teve uma febre depois da Jennifer Lopez, na verdade, né? Pois Então, a é, Jennifer Lopez veio Ah, divulgar sim. essas situações do bumbum. Mas mais a uma coisa gente que a é mídia que natural, influencia, né, de alguma Sabe? forma. Você tá Tá. até quietinha, satisfeita com o seu, mas Você chega ali, começa a você ver quer aquilo ali, aí você começa a ver, como diz o seu parceiro, sua parceira, nossa senhora, né? complicar. As Sim, Kardashian, as né, que Kardashian então também As também Kardashian, agora que estão exatamente. Agora, aí começa a entrar as histórias dos exageros sim, também, do que a né? gente sim, fala Diz que da mas pressão tem mesmo, exatamente. externa, verdade. né. Diz Muito exagero de mama, de bumbum, de tudo, é. exatamente, É, tem uma frase do Gibran Khalil Gibran, que é advogado, filósofo e tudo, e dizia que o exagero é a verdade que perdeu a calma, na verdade, né? E é bem isso mesmo, né? Verdade, perdeu a Isso calma. tem um livro chamado Dano Estético, na verdade, que acho que é do Kfouri Neto, se eu não me engano, uhum. desembargador em Curitiba, e ele cita muito o Khalil, Gibran Khalil. E eu acho tão interessante essa frase que realmente o exagero é a verdade que perdeu a calma. Então, quando Sim, você Olha só, o tem uma exagero é a verdade, perdeu a que calma. Rubem, bota isso aí em destaque, essa frase é ou seja, perfeita. você tem uma verdade, você tem uma necessidade. Agora, quando você exagera aquela história, a sua verdade perdeu a calma, na verdade, exagerou né. Sim, mesmo. sim. Então, ou seja, Todo é um excesso é exagero, né, perigoso, é né. perigoso, Olha, né. silicone, eu imagino que algumas devem chegar: "Eu quero um tamanho tal", e você deve ver que a proporção dela não é aquela. Sim, A brasileira, ela não é longilínea, ela não tem um braço fino, no geral, né. A americana não, ela é grandona, ela é fina o braço, e eu imagino que seio, eu fiz cirurgia de redução, então, eu acho que seio engorda, mama engorda, dependendo então tem que ter sim, muito cuidado com a escolha do tamanho, mas exatamente. você tem muito esse conflito com as pacientes, elas querem maior e você quer dizer: "Olha, esse tamanho não está legal para você", ou não? Ou Até que tem um não, consenso porque na verdade o que que acontece? Existem alguns fatores, esse consenso da proporcionalidade que eu falei mais cedo, ela vai nos seguir e perseguir até o final, né, então a proporcionalidade é muito importante. Os seios um pouco maiores, naturalmente, deixa a pessoa com um aspecto mais gordo, então já parte desse Sim, princípio, isso é é, importante. Segundo, existe a questão cultural, né, a é questão cultural, verdade. por exemplo, o brasileiro, e quando eu digo brasileiro, é a brasileira ou brasileiro, sim, seja o claro, homem ou para a gente mulher, você parecer que exatamente, que, ele não gosta de seio grande, não gosta. Não é comum Não é aqui. como o não. americano é completamente se vocês vissem, eu É, tenho vários amigos americanos, a gente está com frequência, às vezes, frequentando situações e outras. Quando eu vejo um americano terminar uma cirurgia plástica de seio, eu tenho vontade de chorar e falo: "Se eu fizesse com meu paciente, a hora que ela acordasse, antes dela acordar, ela me batia", né. Ou quando ele nossa, termina a cirurgia dele, é como se eu tivesse começando a minha, vou começar agora. Por quê? Porque o gosto é diferente, não é que ele fez é, errado, é porque o gosto é diferente. O americano, no geral, elas gostam de seios grandes, grandes. É, e grandes do ponto de vista de exagero. é Não verdade. importam se estão caídos, não importa como a gente brinca, se está batendo lá no joelho, não tem Pois é, problema, o importante é que seja grande. Tem seja que grande. ter, Assim, se for a mulher gosta, e o homem também gosta. Então, tem assim, que é ter. uma coisa É a cultural, cultura É, cultural. mesmo No deles. Brasil, nós não somos assim. Há um tempo atrás, acho que 8, 10 anos mais ou menos, houve uma febre de começar a aumentar os seios. Aí começou com aquela história da feiticeira, depois veio a própria a história a Xuxa, tiazinha, aquele daquela tiazinha, a turma, tiazinha né, não é. entrou nesse mérito porque era um outro É, perfil, ela né, era é era mais diferente, mionzinha, mais mionzinha, mas, é. começou com feiticeira, depois veio aquela história, aquele modismo, até eu não sei depois se a Anitta entrou nesse deixa, porque depois É, ela diminuiu também, mas foi uma história assim, Silicone, que né? foram silicones de tamanhos É, maiores. Só que as mulheres brasileiras esqueciam que quando aumentasse, aumentava
o peso. O pe Quando aumenta o peso, Ah, aumenta a queda. Então elas é. achavam que ia ficar com o seio grande e em pezinho. Não, por muito tempo, meu bem. A força da Não, vai gravidade Vai também derrubar, vai lá no vai siliconinho, derrubar. amor. Então, o que que É, acontece? Muitas que colocaram seios, próteses maiores, tiveram que tirar sim, depois. E aí sim. acabaram ganhando cicatrizes um pouco maiores e assim por diante, por conta dessa troca Mas é infeliz, na verdade, verdade, né. absoluta. Agora, gosto. Óbvio que o gosto atual da população brasileira mudou um pouco do que era nos anos 70, 80, que na época o bonito era ter um seio pequeno, Era, as né. É, mulheres dos anos 70, Exato, você 80, pegar é, aquelas imagens antigas de praias é, brasileiras, você vê que era tudo pequenininho, pequenininho, aquela é, coisa um pouquinho de barriguinha, né? aquela Não barriga era coisa tão exatamente. chapada, Não era né? aquele Da sua quando hoje é época, das normal, mulheres. exato, que eram, abdômenes femininos, na verdade, que Sim, se chamava à época, sim. né. Não que hoje seja masculino mais detalhado, não é isso, mas são gostos. Hoje não, hoje geralmente a mulher quer um seio com um colo um pouquinho mais É, marcado, um é. exato. pouco mais significativo, É. isso lógico também É é até gosto, mas músculo, a mulher hoje já faz musculação, já tem um sim. braço com músculos Gosto daquela definidos, né. definição maior, tanto de braço quanto de perna. Antigamente, você É, ia para uma academia, quem tinha no geral, quem tinha a perna grossa era homem, na é verdade. Hoje tá o verdade. contrário, você vai na academia, quem tem perna As grossa é mulheres É, mulher. com parece estar com. músculos Eu vejo homens dizer, ah, tem aí perna de eu jogador de futebol, né? Futebol. Tem que ter ainda hoje cuidado, é gente. Olha a estranho. feminilidade, meu Mulheres povo. com vestido de alça e o braço É, musculoso, eu olho Musculoso. assim: "Oh, É que que é isso? é aquela história, é o Mudou". gosto, né, o É, é gosto o é algo gosto. que como é que você discute isso, né? é É óbvio verdade. que, assim, tem coisas que a gente sabe que e não estou falando especificamente disso, de músculo, não é isso, mas tem coisas que a gente sabe que a pessoa vai se arrepender, o tamanho é um desses, né. Então, Sim. cabe a gente, na experiência de cirurgião É, plástico, quando a pessoa, às vezes, reiterando a pergunta que você me fez, vê que a pessoa tem realmente uma vontade de colocar algo maior, mas ela talvez não compreendeu ainda o que isso pode ocasionar a médio ou a longo Sim, prazo, isso. sim. cabe a gente estar peneirando isso, estar explicando com muito mais detalhe. É lógico que, veja, tem situações que se a pessoa escolhe, se não tiver um risco maior, a gente vai fazer. Você quer assim, Tudo bem, tudo tá bem. ok. Não tem Não problema. E tem tem nenhum situações. risco, Agora, sim. quando passa a ter riscos e também passa a ter impossibilidades, porque às vezes a É. pessoa quer algo maior, mas o que que acontece? A pele não vai, não cabe. É, exato. Eu Não, tenho Não, uma amiga que não tinha quase nada. Eu lembro que para descolar, ela contando, sim. para poder botar algum silicone já era, né? Então Imagina chega dificuldade uma para o hora que essa história médico, de às vezes você descolar. não você não, vou colocar o máximo que eu puder, mas talvez não seja o que você está esperando. Então, se você quiser fazer isso, você coloca, daqui a algum tempinho, tira, troca e coloca uma Exato, maior. para Mas poder se esse adaptar. silicone que coloca, se eu não me engano, tinha um prazo para retirar, para Boa trocar pergunta. 10 anos depois, ou hoje já pode colocar e ficar permanente? Como é que Hoje está mudou um hoje? pouco isso daí, né. Na verdade, antigamente a gente, tinha como orientação que a pessoa deveria trocar as suas próteses entre 8 no máximo 10 anos. Sim, Por que isso? Porque quando você coloca uma prótese, né, essa prótese ela vai tendo desgastes, na verdade, como se fosse um pneu de um carro, eu gosto sempre de explicar sim, assim. Conforme ela vai tendo um desgaste, vai chegar uma hora que esse pneu vai ficar tão carequinha que vai encontrar aonde? O conteúdo era líquido. líquido, E Nossa, esse líquido silicone. vazava, e de forma que o organismo ele cria uma espécie de uma proteção lá sobre a prótese, que não deixava o líquido vazar pelo corpo, mas ele ficava como se fosse uma clara de ovo, imagina, ou seja, se espalhando lá dentro. Então a Sim, prótese já não era mais aquela coisa bem formadinha. sim, Hoje não, hoje essas próteses, elas são um pouco mais resistentes, resistência. então antes a gente tinha uma camada, hoje tem uma média de 7, 8 camadas, ou seja, ela é como se fosse um pneu ah, mais grosso, Certo. sim, e o conteúdo da prótese, ele não é mais líquido, ele é como se fosse gelatinoso. Então ele não vaza, de forma que necessariamente você não precisa mais trocar essa prótese se não tiver algum problema. Então, ou seja, a Ah, resposta é: quando eu tenho que trocar essa minha prótese? Quando tiver algo que faça necessário trocar. Ou trocar, seja, com 8, com 10 anos, os exames estão mostrando que a próstata está tudo bem, você está bem, certo. esteticamente está bem, continua. continuar. Com 15 anos, continua. A ruptura de uma É, prótese dessa, que uma amiga minha outro dia teve que trocar, ela quando fez, estava quando vem sinalizar, não já é um risco aquele material ali em contato com o corpo ou não De Não necessariamente? necessariamente, mas depende. Quando, vamos dizer, às vezes você pode ter rupturas, micro rupturas, geolix, que a gente chama pequenos vazamentos, que não necessariamente a pessoa sabe nem que tem, na verdade, tá. Exato. Então, no geral, quando começa a ter alguma sinalização, por exemplo, como dor ou como sinais de inflamação, aí geralmente já está um pouco mais avançado a situação, deve ter Hum, acontecido previamente. Mas às vezes são achados de exames, por isso que a gente pede para fazer tem os que exames anuais, periodicamente, porque às vezes você faz sim. um exame e está lá, por exemplo, uma fissura numa prótese, ou seja, ela rompeu por algum motivo que seja. Você tem que trocar, não tem nenhuma emergência, mas você tem que Tá, é um dá para alerta, fazer a né. mamografia, sim, ultrassom, sim, tudo não muda tranquilo. nada, ou seja, os exames do ponto de vista de imagem ou qualquer outro que você precise fazer
numa pessoa que contém a prótese, continua do mesmo jeito. Vai Mamografia, tudo. ultrassonografia, até biópsia. Óbvio que aí vai ter que ser um cuidado maior, né? Maior, Mas você pode fazer Até ali. biópsia. interessante. Interessante, quem coloca silicone não tem problema para amamentar, né? Mas quem tira, acho que mexe nos dutos mamários e pode ter uma certa Quem tira a dificuldade para mama. Você diz quem amamentar. diminui, Quem né? diminui, não Isso. é isso? Aí depende também, né? Ah, Porque quando você faz uma diminuição da mama, vai depender muito do quanto você diminuiu, né? Porque normalmente certo, quando você diminui uma mama, Hum. você vai deixar ainda uma parte da sua mama. certo. Então você ainda tem glândulas que Ah, podem tá. produzir leite. Sim. Então, na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, você pode amamentar. Pode, Na imensa, Manuela na imensa. Eu amamentou achei que não normal, Na imensa. podia, pois Geralmente é. são algumas situações de mamas muito grandes que você tem que usar técnicas que às vezes você tem que modificar muito a questão dos canais, ou seja, a areola e o mamilo, que é Certo. como se eles obstruíssem, na Então verdade, ou eles seria a ficassem auréola o quase problema. sem glândulas. Aí, às vezes, essa pessoa não vai conseguir amamentar. Mas, na imensa maioria, consegue qualquer dessas cirurgias, qualquer uma delas. Doutor Nilton, a diástase, o senhor falando, quem vai muito mais são as mulheres, que julgam tanto, né? São as Sim. mulheres, porque temos filhos e normalmente, né, cria-se uma diástase no abdômen. E tem tantas promessas agora de aparelhos ou de mini lipo, né? E aí, de repente, você vai naquela de fazer uma mini lipo, mas quando você vê, você tem uma flacidez e talvez fique até pior. Como é que Sim, é sim. isso, Na né? verdade, a diástase é a separação dos músculos. Na verdade, a gente tem dois músculos fortes e principais no abdômen, que são os retos do abdômen, que normalmente eles são juntos, né? Uhum. Normalmente, ou em obesidades maiores, que pode acontecer em homem ou em mulher, quanto nas gestações, que é o que mais acontece em mulher. Sim. Quando a barriga se distende através do crescimento do útero, esses músculos se separam. Quando o bebê nasce, que é algo bem rapidinho, né? Ele volta, mas volta agora separado. Quando ele fica separado, é como se você Ele não tivesse cola antes mais como uma era. cinta ajustando seu abdômen, essa cinta agora laceou. Então, o que Abriu. acontece? Ele fica com uma separação, que a gente chama de diástase, que pode ser pequena, média, grande e assim por diante. Normalmente, isso faz com que o seu abdômen não tenha mais aquele tônus que existia anteriormente. Uhum. De forma que a correção para isso realmente é cirúrgica. Tá certo? Nós temos até técnicas de exercícios físicos, tipo o LPF, que ajudam em algumas coisas, mas assim, dificilmente vai fechar uma diástase. Por Sim, quê? Porque foi uma alteração anatômica. Como é que sim, você muito difícil. modifica uma alteração anatômica? Não tem É. como, né? É como se Delicado. fosse assim, olha, o meu seio caiu, agora eu vou fazer musculação e meu seio vai levantar. Não é vai, assim. Não é assim, não não vai. tem Você pode até milagre. criar um músculo, ficar musculoso, mas o seio vai continuar É. baixo, porque ele não tem músculo, na Sim, verdade. sim. E nesse caso, o músculo não vai fechar. Então, normalmente, as correções são feitas corrigindo aquele problema, que nesse caso é a diástase. Geralmente, ela vem também com flacidez de pele. E por isso que existem cirurgias que fazem tudo isso, que é a chamada abdominoplastia. Já a lipoaspiração, seja ela em qualquer modalidade, mini lipo, hidrolipoplasia, lipo HD, lipo ultra HD, lipo... Tá um modismo, são tantas que a Tudo. gente fica perdido nesse Todo mercado. mundo quer ser São o pai da tantas matéria. promessas. Já Todo pensou? mundo gosta de ser o pai da matéria, Trazer um sabe? milagre, Então, né? todo mundo quer mudar o nome de algo que já existe há muito Ah, tempo. É tá. sempre assim. Interessante. Vou lhe dar um exemplo. Você sabia, há pouco tempo atrás, vocês ouviram falar bastante de uma coisa chamada bichectomia, certo? Sim. A bichectomia deve ter uns 80 anos. Uns 80 anos. Muito antes de eu fazer cirurgia plástica, já existia bichectomia há muito tempo. Com as Kardashians veio à tona a história. Aí começou as histórias da bichectomia, que um monte de pessoas fazem e assim por diante. Veja, é algo errado? Não, mas não é algo para ser feito em todo mundo. Então, não é algo que vai literalmente afinar o seu rosto. Não é bem assim. Pode até Não, cair, pelo né? depois. Depois. A bichectomia, na verdade, é uma gordura adiposa. Tem pessoas que acham que bichectomia está querendo xingar alguém, na verdade. Né? Bichectomia é porque a gente tem uma bolinha aqui que chama bola adiposa de bichate. Bichate, Ó, certo. é o nome. E quando você tira aquilo, bichectomia é a retirada da bola adiposa de bichá. Tem pessoas que têm o chamado Isso. Kiko, né? Ou Que seja, É uma não tem essa bochecha a entradinha. bochechinha gordinha aqui. alta, gordinha. Então, nesses casos, às vezes, aquela gordura está fazendo isso, não necessariamente em todos os casos. Então, quando você tira, você dá uma diminuída e melhora. Porém, aquela gordura ela é estrutural. Então, quando você tira aquela gordura, a parte superior ela tende a cair. A cair. Então, você vai ver um monte de gente que fez isso daí, que primeiro ou ficou com o rosto chupado ou envelheceu. Vi Porque vários caiu, relatos de e caiu as pessoas que outras se partes. arrependeram amargamente. Com E o certeza. risco que eu ouvi falar que você pode perder até o paladar, se tiver um Sim, erro. sim. Olha a gravidade Sim, disso. sim, Então, sim. mais uma razão para ter muito cuidado A com natureza- quem você procura. São situações que acontecem, na verdade, que são aquele modismo que não deveria ter, na verdade. Sim. Então, a gente está falando tudo isso porque, assim, muitas coisas
todo mundo quer ser o pai da matéria. Então, desenterra uma cirurgia. Não é que essa cirurgia não existe, não é que ela seja interessante para alguns casos. Mas não é para ser feito em todo mundo. Claro, E você todo mundo não... que queira afinar o Sim, rosto, por exemplo. sim. Não é assim. Não Banalmente, funciona assim. porque está havendo uma banalidade. Está Exatamente. tudo muito Acho banal, que né? tem que ter também um pouco de aceitação do que a natureza lhe Não tenha deu, dúvida, né? não Porque tenha dúvida. acho que não tem ninguém feio, todo mundo é Exatamente. bonito. É interessante que eu estava Claro vendo... que tem casos que tem que dar uma Lógico. arrumada e tal, mas eu acho que as já vou pessoas... chamar a atenção nessa questão da beleza, que é interessante, que uma vez eu defendi num congresso e o pessoal, no meio de cirurgiões plásticos, o pessoal achou interessante, achou graça. Mas estou falando isso porque eu estava ouvindo um programa de radinho para casa, agora no almoço, depois da cirurgia, e aí a pessoa falou, alguém falou que teve algum prefeito aí que reclamou, que falou que teve que dançar com muita mulher feia. Ah, Isso é a colocação Não que é se fala. verdade, E o pessoal não é criticando, né? verdade. Aí eles falando assim, porque não tem ninguém feio. E realmente, não, todo eu não mundo, acho ninguém- toda panela não tem a sua tem, tampa, eu na acho. verdade. Eu acho que quando você Toda se panela tem aceita, seu né? número, né? É, Feio, tem que ter o feio. borogodó, isso aí não pode Sim, faltar, né? exato. Não, E mas às cada vezes você um- não é bonito e tem charme, sei lá, alguma Exatamente. coisa boa você tem. tem. Acho que quando você se É. aceita, você já fica bonito. Exatamente, que é primordial, na verdade. se Então, a aceitar. beleza, ela é tão... A palavra já é abstrata e o sentimento Sim. dela é maior ainda, na verdade. Ou seja, Verdade. você não sabe o que é belo, não. Tantas vezes você vê pessoas, Sim. vamos chamar assim, feios com gente bonita aos seus olhos. Sim, sim. Seja homem ou seja fulana mulher. tá com fulano, Veja, um homem tão fulana é bonito com a mulher linda. ouvir esse Cara, feio, nossa senhora. Homem fala muito isso, Fala, na verdade, né? é. E ao contrário também, É, na verdade. é. Ao contrário também. Rapaz bonito, bem apresentado, de repente com uma mulher que não é tão Sim. bonita, aos seus olhos. Aos na seus verdade. olhos, Então, depende. é tão relativo essa questão da beleza, é tão relativo. E é interessante a questão da beleza, acrescentando o que eu ia falar agora, só para pegar esse gancho, que a beleza, na verdade, ela também, primeiro, é efêmera. Sim. Além de abstrata, ela é efêmera, ou seja, é passageira. Aquela beleza que a gente compreende, na verdade. Sim. E eu falo isso muitas vezes nas cirurgias faciais, na verdade, porque o que acontece? A cirurgia facial, geralmente, ela é uma cirurgia de rejuvenescimento, normalmente. Certo. Não necessariamente de embelezamento. E o que Isso é acontece? bom, É isso é porque não bom. vai mudar muito o que Eu você já é quero isso. mesmo. Ela vai te Porque trazer uns aninhos é como se para ela trás. voltasse o seu relógio. Perfeito, Não vai parar o excelente seu relógio, colocação. mas ela vai voltar Sim. o seu relógio. Parar nunca, mas Mas vai melhora voltar. muito Mas melhora. a Então, idade, é aquela história. a aparência. Eu gostava mais da minha aparência quando eu tinha 30 e poucos anos, 40 anos, do que hoje que eu tenho 50, 60. Então, eu quero voltar. Aquela história. Eu começo a criar uma flacidez, eu queria não ter mais. Vamos fazer isso. Mas ela não é uma cirurgia necessariamente de embelezamento. Pelo contrário. Pelo contrário. Sim. Veja, a gente vai pegando uma idade, você vai vendo pessoas lindas, maravilhosas na adolescência, na juventude, na vida adulta. De repente você vê é muito fácil. Você vê pessoas, amigos de seus aí que você Já vê vi. agora 30 anos Sim, depois. que- Nossa, isso aqui não é o fulano lá. Verdade ou mentira? É a mudança Sim, claro, muito verdade. Radical. A É. pessoa que era bonita ficou feia. Acontece muito. Ou vice-versa. Ou vice-versa. vice-versa. Muda Aí- muito, às vezes, uma papada engorda muito, né? Exatamente. Não, e Teve o vários caso agora da fatores, mãe o de olho, Karina Bach, não sei se você viu, Sim, ela sim. mostrou a papada, ela queria mudar, e realmente dá para Sim. melhorar bastante, Com- né? a E não tira a sua a sua característica sua principal, característica. na verdade, que é o que a gente insiste. Isso. Agora, a questão, é interessante que eu estou falando tudo isso, por quê? Porque quando você rejuvenesce uma pessoa, o que acontece? Muitas vezes você não embeleza, você até enfeia. Aí ela, Porque, veja, pode acontecer. quando a gente vai ficando Eu vi velho, o caso desse, veja, que eu olhei para a Vou usar pessoa. a palavra velho, não no sentido eu achei pejorativo, tão mas velho que todo mundo estranho. chegando. Então, quando você pega Entendo. as pessoas velhas, veja, não tem velho feio, bonito, tem. Você tem um velho mais ajeitado, alguma coisa, mas todo mundo fica ali no mesmo nível. Você não vai ver uma discrepância muito grande como você vê na juventude. Você vê pessoas, homens muito bonitos, mulheres muito bonitas, e pessoas mais ou menos, Sim, na verdade. sim. Mas na velhice não, é tudo muito mais ou menos. É tudo mais ou Tudo menos. menos. É. Então, o que acontece? Quando você pega uma pessoa já com um aspecto mais envelhecido, que ela foi feia antigamente, que você rejuvenesce, ela, de Oi? repente, ela pode ficar feia de novo. Pode, oi Ou seja, comigo de novo, oi ela você. rejuvenesce, mas não necessariamente ela fica mais mas bonita. E é um fica pouco bonita. estranho, Fica né? o que Eu vi era outro- mesmo, né? Fica o que era. Então, o que você era. já Uma voltou que aos seus fez anos, no na verdade. rosto, eu Você não não era bonita, reconheci. voltou a não ser bonita de novo. Voltou a ser o que era. Você estava apresentando velho. Agora, não, mas eu É, prefiro ser um exato. jovem não tão bonito do que ser Velho. uma cara de mais envelhecido. Que era. Pois Então, é. são situações peculiares e Interessante, interessantes. Por isso que, assim, a cirurgia facial, inclusive, é uma cirurgia muito individualizada, né? Ela é extrema. Corporal, você às vezes vê muitas verossimilância, muito parecidos, mas com alguns resultados, principalmente porque você vê muito de roupa, né? Agora, o rosto não. O rosto ela Nossa, é o rosto muito... é fatal. Ela é muito, vamos dizer assim, específica de cada pessoa. Mas hoje já dá para fazer cirurgia anti-envelhecimento sem muita invasão, Sim, sim. no caso. Tudo vai depender do grau de envelhecimento e Sim. o que significa da idade, né? Da Então, idade. hoje a gente tem variações bastante grandes, na verdade. Desde as cirurgias com
com pequenos acessos, que você faz, por exemplo, acessos que a gente chama de temporais, ou seja, pequenos cortes dentro do couro cabeludo, que você Sim. faz certos rejuvenescimentos, Mas levanta a sobrancelha, sim, levanta o rosto, faz vamos pequenos acessos pelo pescoço para tirar, vamos dizer assim, coisas as mais flacidez. discretas, sem um Às vezes sem pós-operatório corte, ou muito corte atrás da orelha somente. Então, Como esse mini lift isso é agora, que é só essa maravilha, isso parte aí, sim, de pequenas baixo, partes, né? exatamente. Então, você tem isso é essas ótimo. possibilidades, porém, veja, as pessoas nunca podem achar que tudo é para todo mundo. Não é. Perfeito. Sim. Não é. Então, são procedimentos que geralmente eles variam ali entre 40, 50 anos, mais ou menos. Você Certo. vai ter menos acesso. Começa a passar de 50 anos, você começa a ter o quê? Mais flacidez, mais pele. Você não resolve o problema de pele se você não tirar a pele. Essa é a Sim. verdade. Então, você Ah, passa a ter necessidade de quê? De cortes, que podem ser menores, maiores, conforme cada caso. certo. Então, mas tem essas opções hoje. Recentemente eu operei até uma pessoa que é até de Portugal. Eu estou falando porque ela postou, todo mundo viu ela postando um monte de coisa aí, e ela mora em Portugal. E ela tem 42 anos, na verdade, né? Pois 42 é. anos, ou seja, Nova mas ainda, né? praticamente o que Não, incomodava é. mais ela era a questão do pescoço, que ela teve épocas de ficar muito gordinha, na verdade. Aham. Então, foi o único lugar praticamente que ela teve um cortezinho atrás da orelha. Então foi super Porque rápido, Deu voltou para para casa no puxar. mesmo todos os dia, outros doutor? escondidos. Não, São, geralmente assim, como o rosto incha bastante, e são Deixa cirurgias de um dia longas, para o então a gente outro, deixa para um dia tá. para o outro, porque são cirurgias longas. Às Aham. vezes até no mesmo dia, mas geralmente deixa num dia do outro, porque elas são cirurgias longas, realmente. Certo. demora, Cirurgias né? 6, 7 horas, 5 horas. São cirurgias que É, aquela história, a gente tem horário para começar, mas não tem para acabar, porque são de detalhes, na Sim. verdade. Mas são cirurgias que praticamente você não vai ver nada na pessoa. Não vai ver nada que eu digo assim, não vai criar estigma nem nada. Então, são coisas muito interessante. boas. E, no geral, a cirurgia facial é para ser assim mesmo, né? Já foi aquela época em que a gente olhava a pessoa e vinha a boca Puxa puxada, o olho demais. puxado. Por E você pode favor. citar várias pessoas que são É. conhecidas, tipo Calbi Peixoto, tipo Elza Pois Soares, né? São coisas É, hoje que são inadmissíveis, na verdade. não Por mais existe. que, de repente, eles tenham até optado por isso, na verdade. Mas hoje não. As expectativas irreais desses pacientes, que às vezes chegam com expectativa, como é que você lida com isso, né? Com essas expectativas, esperando uma coisa que nem é exatamente aquilo, ó. Ah, eu vou fazer um lift e vou ficar lindo. Não, você vai voltar ao que você era, Exatamente, né? E para exatamente. explicar que Veja, como lidar, mais da né? metade do tempo de consulta, e geralmente as minhas consultas são necessariamente demoradas, na verdade, é para a gente tentar mostrar para a pessoa o que é a cirurgia, o que a cirurgia pode alcançar e principalmente o que ela não pode, na verdade. Sim, sim. Então, porque as expectativas são as mais variadas possíveis, né? Nossa, eu As mais imagino. tem pessoas que é impressionante, que ela chega, doutor, eu vou ficar morta de feliz, como diz, se diminuir a minha papadinha. Pronto. Essas pessoas, geralmente, os resultados vão ficar ótimos, vão ficar muito mais do que, ou seja, Felizes, a gente vai entregar muito mais do que ela queria. é. Tem outras que, como você disse no início, querem virar outra pessoa. Outra pessoa. Aí você não vai conseguir agradar de jeito nenhum, Não vai. nem eu, É. nem ninguém, na verdade, nem ninguém. Pelo contrário, na verdade. Se a pessoa tentar enveredar nessa seara que a pessoa procurou, ela vai arrumar um inimigo, na verdade, vai arrumar um É. problema, porque você não vai entregar, não adianta. Porque o problema não está na questão técnica, na verdade, Sim, está na sim. questão do que a pessoa espera. É, E ela não vai é, conseguir isso daí. Então, são é. situações muito difíceis. Uma das situações mais difíceis da cirurgia plástica é você realmente conseguir compreender o que a pessoa quer e conseguir fazer com que ela entenda o que você possa entregar. É uma das coisas Perfeito. mais difíceis que a gente tem em cirurgia plástica. O resto você aprende, É. técnica, uma série de coisas você vai melhorando, vai lapidando se você tiver interesse, se você correr Sim, atrás, e o médico é assim mesmo, a gente tem que estar o tempo todo estudando, mas essa compreensão do que a pessoa quer e do que você pode De fazer ela fato entender do que você entregar, pode é. entregar E no realmente geral você difícil. consegue ou delicado. muito, assim, Graças a convencer? Deus, Que bom. graças a Deus. No É assim, a gente acaba com o tempo tendo um feeling, né? E assim, o grande detalhe desse tipo de situação é você compreender assim, eu não posso atender uma pessoa rápida nesse sentido. Então, assim, quando você passa a dar atenção, a entender o que a pessoa quer, você passa a compreender. Quando você compreende, aí você vai entender as suas Perfeito. limitações em Sim, relação a ela. para sim. dar o Então, para dar resultado, o né, resultado. Então, que no ela geral, deseja. graças a Deus, eu consigo entender isso das pessoas e falar para elas que eu não consigo. Então, assim, com muita frequência, a gente tinha É, comentado no início, eu digo não para a pessoa, eu digo que não vou fazer, ou eu digo que não dá, ou eu digo que é, não vale a pena. Nem que não dá, que não vale a pena. Eu tento mostrar para a pessoa que não vale a pena é. especificamente aquela situação. Por quê? Porque a troca talvez não seja tão boa, né? Que a gente brinca, olha, eu vou Sim, trocar 6 por meia dúzia, não dá. mas 6 por 3 não dá, né? Eu quero trocar É, 6 por 12, 6 por 9, ó, vamos isso, melhorar um Sim, pouco. melhorar sim. Mas quando bastante. você tem uma dúvida se vai trocar por algo melhor, então aí é aquela Melhor não história. prosseguir, né. Melhor, exato, vamos parar por aqui, porque você só vai gastar e correr Sim, riscos, na sim, verdade. sim. Então,
Então, agora isso é muito importante. O difícil é realmente sentir essa situação, é você conseguir compreender. E Ter esse tem vezes que feeling, e passa. acho que a experiência traz isso, Sim, né, claro. o Agora tem vezes que tempo. passa. Agora isso É, realmente é tempo, é feeling, é atenção e é Sim. você, vamos dizer assim, saber ouvir. Porque o sim, grande problema é saber ouvir. Muitas vezes, todo mundo sabe disso, a gente está, tem tanto, às vezes, atendimento, tanta correria do dia a dia, né, que É, você às vezes faz uma consulta muito rápida. E isso é péssimo para a claro. com gente, Não, é certeza. bom Para porque não é nem cirurgião para tem que ser uma coisa não bem você. pode, tem que minuciosa, ser né? minucioso, porque são Penetrar detalhes. na intenção da pessoa, o que ela Exatamente. realmente deseja. Porque são E 2 nós coisas, uma é o problema que ela tem e ela apresenta, e o outro é que ela espera, né, são coisas isso. diferentes, na É, verdade, e né? você tem que compreender as 2 coisas, né, olha, Que o ela que ela tem, o que eu deseja posso fazer, mesmo. mas o que que ela espera disso tudo, né. Isso. Então e às vezes a gente pega situações completamente, E no caso, assim, quais aversas. transformações, mais lhe marcaram? Porque o médico, ele depois vê o resultado do seu trabalho, né? Aquelas que foram além da aparência. Olha, a gente poderia até quantificar tantas situações, São muitas, mas é porque são imagino, muitas, são muitas. O que eu posso dizer, assim, Que marcaram. as que mais marcam para mim, tá certo? Eu certo. gosto muito de que a pessoa, vamos dizer assim, porque não basta eu ficar contente com o resultado, Sim, pelo contrário, muitas é. vezes você fica achando aquilo maravilhoso, a sua, como diz a sua obra de arte, você Fica fala, né, feliz. fala a minha obra de arte, Aham, mas a aham. pessoa não gostou. Pronto, ou É, seja, não adiantou nada, não vai. adiantou, eu fiz o tecnicamente perfeito, se eu pegasse aquela foto e levasse num congresso, perfeito, Uau, maravilhoso, para quem mas entende, mas para para quem tem ela mais não, paciente não né. gostou, É. então o resultado não tá bom. Por quê? Porque a gente faz para a pessoa. Por outro lado, aí que entra a questão. Na estética, a gente consegue entregar muito, principalmente coisas que modificam as vidas. As próteses são muito gratificantes, os narizes, como eu acabei de falar, nariz é Nariz, algo acho que É, foi impressionante. marcante. Nariz é impressionante, é. impressionante, porque é É, algo exposto que a pessoa não consegue esconder. Todo o resto verdade. você esconde, o Porque rosto no e o rosto e nariz no ela consegue. meio do rosto, né, tá Exatamente. chamando E muita tem também as atenção. orelhas de abano, tal, que É, mulher É, consegue esconder, mas você vê uma série de restrição. Por exemplo, é sim. interessante a orelha de abano, porque a mulher, por exemplo, ela não toma banho de piscina, pois porque a hora é. que ela molha o É. cabelo, a orelha Cabelo, aparece. Oh, meu E tem uma Deus. série de detalhes, né. Então, interessante. tem várias coisas, ginecomastia em homem, você vai pegar ginecomastia é a presença de Tira o mama, mama, eu já vi casos no também. homem, que pode É. ser Sim, glândula, pode ser gordura, mas, ou seja, ele não usa camisa clara, ele só usa a camisa apertada, ou melhor, não usa a camisa apertada, usa situações para tentar folgada. esconder aquilo, não é branco feito igual eu, assim, na verdade, É. não tira a camisa em praia, por quê? Porque não quer mostrar o peito, e às vezes aquilo só incomoda ele, mas são coisas que É. incomodam a pessoa. Então, assim, E do tem ponto. caso homens procuram para Tem, Tem, fazer. tem, tem, tem. Isso daí é muito Interessante, comum, né. né, para homem é. é muito comum, inclusive é uma A situação mama comum, que saliente, deve ser frustrante para o é homem. bastante frustrante, Ó, incomoda tanto quanto, por exemplo, ou até mais do que uma uma mulher mama não ter grande ou não ter ou não ter seios, seio ou não ter nenhum, seios. Às vezes né. incomoda Que mais o homem. Tipo, coisa. mulher não Geralmente, zerado. porque o que que acontece no caso do homem, logo cedo quando ele, porque assim, muitas vezes a ginecomastia, e na imensa maioria das vezes, elas são passageiras. Com alteração hormonal começa a aparecer um pouco de glândula, vai passando 18, 20 anos, vai Diminui. regredindo e a maioria some. Outras Outros não, casos na não, verdade. já vi Só casos que homem, bem geralmente homem é pior que mulher, na verdade, né, no sentido de bullying, vamos chamar isso de hoje em dia. Sim, Então ele começa a ser, hum, então, como diz o outro, é. tomar os apelidos, Oh, meu os Deus, amigos começam a tadinhos, e brincar. são cruéis. interessante. E a brincadeira de homem sempre é grosseira. E É, quanto mais amigo, mais grosseiro é, né? Sim, Então é sim, diferente de mulher, né? O homem você sabe que o seu amigo é aquele que tá te é. xingando, tá te batendo, aquela história toda, ele é sincero, na verdade, nas brincadeiras. exato. Mas nessa fase é ruim. É. Então incomoda demais. Mas do ponto de vista voltando à pergunta, que eu estou igual psicólogo, que você me fez a pergunta, eu falo, falo, falo e não esqueço Vai, não, viu? é muito Psicólogo é assim, conteúdo. que a gente vai lá, Muito tergiversiona, bem, Mas ele não ele depois foge traz volta, de de volta. e volta. volta, consegue voltar, não Traz. esquece. Mas uma as coisas mais gratificantes que tem, por incrível que pareça, são as cirurgias reparadoras. Cirurgia reparadora Ah, isso aí Reparadora. é é muito gratificante. fantástico. Quando você Bacana. pega, por É, exemplo, para mãe ou para criança, por exemplo, sim. eu tive muitos pacientes, hoje eu quase não tenho aqui, mas tive muitos pacientes queimados, por exemplo, que ele consegue, vamos dizer assim, mexer membros, Ah, que eles conseguem, imagino. pessoas que ficam presas, ou seja, Nossa, isso é Sim. lábio é leporino, o ou lábio seja, o lábio, leporino, eu ia É, perguntar são sobre situações isso, que é muito agradam a comum. família e a É, comunidade, na verdade. sim. Então são situações que isso, assim, eu fico até emocionado porque, assim, bacana, são viu. coisas que
é aquele que você fala: "Puxa, esse aqui é o meu dever cumprido", olha, É. você É, sai feliz da trouxe a situação. pessoa de volta, né, na Exatamente, aparência, e isso Ai, trazer a que lindo, não pessoa tem Tonildo, dinheiro que pague bacana, essas fantástico. coisas, é não tem. verdade. O resto, a gente fica feliz pela pessoa e pelo seu Claro, trabalho realizado, claro. na verdade. É. Mas essas coisas, olha, Elas vão tanto para o é fundo da alma, vão da assim, é alma, com algo certeza. Tanto que é que, assim, que a maioria dos médicos que fazem isso, geralmente essas coisas a gente acaba fazendo muito em hospitais públicos, porque é onde, sim, você consegue resolver essa demanda. Sim. A maioria das pessoas que trabalham com isso não estão pouco preocupado com o que ganham. pois é, Ou seja, ninguém faz pois aquilo pelo dinheiro. Não não, faz. não. Se eu falar que uma cirurgia de um lábio leporino, por exemplo, no SUS paga R$ 80 para o médico, É, as pessoas caem para trás, na verdade. você Então, vai porque quer ir mesmo, porque você não quer faz aquilo ajudar. E pelo essa dinheiro. Nem um cirurgia pouco de lábio leporino, ela é simples? Ela é Ela é simples, é assim, é? óbvio que nós estamos falando, assim, de uma patologia que tem Sim. as várias A extensões, gente então via muito isso, hoje sim, quase sim, não se mas vê, tem, né, é porque mas ainda tem talvez muito, ainda tem, mas menos do que mas já a teve. anestesia local Não, porque a maioria se faz o ideal é que se faça em do criança, aí em criança tem que ser geral, né. criança. Agora tem adultos, tem Mas eu vários tenho uma adultos, amiga que vários é adultos. jovem que, Eu tive né, aqui algumas situações que a corrigiu gente depois fez bem de adulta. o mutirões aqui, na verdade, isso que eu ia inclusive perguntar, mutirões, vocês fazem essas sim, campanhas sim, tem. sociais? A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fomenta muito isso em todas as Bacana, instâncias, desde do lábio leporino, que Bacana. a gente tem uma operação mundial, que é a Operação Smile, na verdade. Então, o mundo todo ela roda e no bacana. Eu Brasil acho que eu já também, ouvi né. falar dessa. Atualmente aqui em Sobral, quem mais faz lábio leporino é o doutor Agostinho, tá certo? Ah, É meu tá, amigo, meu colega, e aqui eu perfeito. não quero fazer propaganda de Agostinho. mim mesmo, porque eu já fiz muito isso. Mas Sim. hoje é aquela história que a Sim. gente falou, como eu estou na clínica privada, eu não estou no hospital, Mas em então algum momento você deu já sua cota sim, de sim, sim, sim. participação? E eu adoro isso Fantástico. aí, se eu pudesse fazer, com Claro. certeza. A gente fez aqui, certas situações, inclusive até antes, que a gente fez 3 mutirões aqui com equipes, americanas, que nós operamos quase 300 Nossa, que crianças. Olha que Eu falei bacana. criança, bacana. porque assim, nesse meio tinha adultos, aí os adultos, É, que a gente não sabia, pessoa com 50, 60 Oh, anos com lábio gente, leporino, já como é que cresceu. viveu a vida toda Ai, casado com filho. gente. interessante, né. Eu juro É, para vocês que Se assim, é, acomodou, né, ali. que levou e não tinha opção, aquela história, não É, tinha condição, não é, sabia nem por onde começar. Quando veio a verdade. operação que ele ficou sabendo que poderia ter alguma coisa, eles vieram, foi feita a É, triagem, foi feita a solução, resolveu o problema da pessoa. muito Então, legal. essas cirurgias são muito gratificantes para quem faz e para quem se submete também, porque perfeito, você tira perfeito. vamos dizer assim, um defeito, na verdade, Sim, gritante sim, e que vai ser, não preciso nem dizer que todo mundo fica olhando, na verdade, e as pessoas claro. nem Sim. sempre são tão boazinhas a ponto de não ficar Não, questionando e pois é. perguntando, porque Dá para É, disfarçar quando você vê. Por que que as pessoas não lógico, mas disfarçam, né? As pessoas ficam as pessoas olhando. têm é interessante isso, eu acho mesmo. As pessoas têm uma necessidade mórbida Mórbida, você usou o de termo. partir sempre para coisa ruim. Você quer um exemplo? A pessoa sim, faça uma cirurgia plástica e comente. Eu digo até para meus pacientes, não comente com ninguém. A menos que você vai comentar com alguém que já fez. Se não, é o Sim, seguinte, se você quiser comentar, se prepare para ouvir o que você não quer ouvir. alguma crítica, né. Todo mundo, primeiro, de médico de louco, todo mundo tem um tem pouco, um né? Então todo pouco, Sim, mundo quer dar um quer dar palpite, na opinião. é, verdade. Quer dar uma opinião. Pitaco ali. Quando fala na cirurgia plástica, é interessante que a pessoa começa assim, mulher, mas para que você vai fazer? Nem parece, nem nem tem problema, né? precisa. Você É. lembra da fulana que foi fazer? Morreu. Lembra? Oh, Foi fazer isso e gente, morreu. Como é que você fala isso Misericórdia, para uma pessoa que não, vai ser mas tem, operada? E não. pior é que é a coisa mais comum do mundo. Aí você vai pegar a estatística, você pega, o Brasil tem hoje quase 1.200.000 cirurgias plásticas Que, por ano, na verdade. A gente, quando morre alguém, você ouve. Lógico que tem é, pessoas, tem situações. Se você for atrás, você vai ver que não necessariamente foi por conta do procedimento. Foi por uma série de outros problemas que às vezes não sim, deveriam ter tido. É, Mas a estatística é baixíssima. muito Então morre baixa, muito mais né. de parto normal, mas muito mais. pois Muito é, mais de Olha parto pois só. é. normal do que de cirurgia É plástica, como avião, natural. você vai andar de avião, porque caiu um avião. Quantos Sim, mas quantos não milhões de caem? aviões andam E para quantos Né. que um acidentes de carro caso? tem? Ou seja, no seu Exato. trajeto, por exemplo, nosso daqui para Fortaleza, tem muito mais acidente do que de É avião, um na verdade. É, comportamento mórbido, como você avião Então, disse, é pelo amor agora, menos de o ser Deus. risco. humano ele tem às vezes uma Tem. necessidade, você às vezes está com alguma alteração em você, a primeira coisa que a pessoa fala, o que é isso, né? É como se você Né. tivesse culpa por ter. É Oi, exatamente. desculpa, não Notam estou tudo. podendo. E às vezes vamos dizer assim, a falta de sensibilidade de não perguntar em certos momentos que a pessoa talvez não queira falar, Sim, né? Não queira sim. falar. E lembrar aquilo que a pessoa que É. Exatamente. E entristece a disfarça um pessoa, né. E com pouco, criança né? isso daí, às vezes, a criança às vezes está com um negocinho. Eu vou lhe dar um Gente. exemplo, por exemplo, em setor de queimados, na verdade, Oh, toda meu pessoa queimada, ela Deus. tem uma história. Ou seja, ela se queimou em algo. E aquela história vem na cabeça o tempo todo. Uma das coisas que às vezes acontece é o que a gente chama de tratamento de sequelas de queimados, na verdade. Então, uma pessoa que já foi queimado, já sobreviveu, mas ficou com algumas sequelas. Depois ela parte para o tratamento dessas sequelas, né, que existem. Então, muitas vezes, a gente, quando
passa por isso, uma das coisas que a gente faz, ó, evite ficar perguntando sobre o que aconteceu. Porque cada vez que você pergunta o que aconteceu, Está ela rememorando uma toda a tragédia, história de queimadura, de uma... sofrimento daquela família. Sim, Aquela sim, família. sim. Olha, eu, pessoalmente, quando era residente, eu tomei uma lapada dessa logo de cara. Eu era residente do primeiro ano de cirurgia plástica, meu chefe, ele era muito especializado em tratamento de queimados, na verdade. E ele tinha isso muito até no consultório privado dele, os tratamentos assim por Sim. diante. E uma das vezes eu achava o primeiro, segundo mês de residência, né? Fui atender lá um dos pacientes dele, de consultório privado, aquela coisa que a gente passa por ali. E fui lá, e a gente tratando bem a pessoa, aí eu fui perguntar, mas o que aconteceu? Aqui que eu fui perguntar, era uma criança, na verdade, que tinha um probleminha, né? Sim. A mãe quase me bateu. Eita. E eu aprendi da maneira mais difícil, mas nunca mais Já esqueci. pensou? Pronto, mas aí você se tocou daquilo, pronto, tudo Nunca mais me bem. esqueci. Tem gente que se torna inconveniente o resto, a vida inteira vai ser... Opa, não se Aprende faz os isso. sinais, Porque eu não fazia ideia, né? Porque eu era bem recente ali, estava começando a mexer com Não aquela foi nenhuma situação. maldade Não, pelo também, contrário, nem, foi até para entender o que estava acontecendo, para poder Aí eu acho ajudar no até que tratamento. nesse quadro faria verdade. sentido nesse Tem que ser. contexto. Como É médico, né? diferente. Ela podia ter Não vejo que até compreendido, né? fosse um problema Não, perguntar isso até porque naquele a gente às momento. vezes quer compreender o porquê que chegou naquilo para Mas tratar. como médico é compreensível. Não é na rua, você encontra e diz o que exatamente. foi, Agora, pra gente tem coisa fulaninho. que a gente tem que perguntar mesmo, coisa, né? é. Mas naquele momento eu aprendi que assim, se você Sim. puder evitar, quando você já Evitar, sabe ver alguma coisa. se não precisa daquilo, não tente lembrar de situações que as pessoas não querem lembrar. Não vai, né? e não vai Melhor. ajudar, não É vai... melhor. E nesse caso não é do específico, seu até para caso. acrescentar por que aconteceu, é porque a mãe teve culpa na queimadura. Perfeito. Por isso Então, um por isso que ela gatilho doeu aí. nela, né? A Doeu, Tinha um lembrança. ou seja, ela não gatilho, quer vamos. relembrar de jeito nenhum, compreensível porque ela mesmo. fazia parte da história, né? Você percebe aumento de pacientes que chegam com referências de influenciadoras, doutor Newton Parron? É uma pergunta interessante, mas existe Existem, sim, né? existe sim. Tanto é que é aquela história que a gente estava falando há pouco dos modismos, né? Sim. Então, ou seja, quase que engloba essa questão dos modismos, muitas Sim. vezes passageiros, mas assim, as pessoas elas querem se sentir bonitas, todos nós, né? Ou seja, Sim. o ser humano vive em sociedade e como ser social, a gente quer estar nesse meio e a gente quer se sentir bem. E muitas vezes hoje o influenciador, ele coloca sempre aquela imagem de um vencedor ou de uma pessoa bonita, ou seja, venceu na beleza, na verdade, mulher ou homem, ou que seja assim. Então, quando essa pessoa adota algo, esse algo passa a ser referência para muita gente. Graças a espelho. Deus, não para todos, na verdade. Porque tem absurdos que a gente vê por aí em situações esdrúxulas, inclusive Sim. de belezas relativas, tá certo? Sim. Mas realmente influencia. Então, assim, quando você entra na história de, por exemplo, de definições corporais, na verdade, né? Então, Sim. você vê a história de definições corporais, lipo HD, essas coisas todas. Os influenciadores começam a aparecer, essas demandas começam a aparecer também. Então, ou seja, a procura em si, você acaba tendo, né? Entre outras coisas. Assim como também, por exemplo, quando um influenciador levanta um problema, há um tempo atrás, uma influenciadora aqui do Ceará que teve um problema com um cirurgião plástico, não sei se vocês lembram dessa história, né? E aí ela levantou ou seja, ela praticamente queimou toda a imagem, tanto do cirurgião plástico, que não necessariamente tinha todo o erro, na verdade, como também do procedimento, na verdade. E o problema não era nada, nenhuma coisa nem outra, era algo que tinha feito, iniciado errado com ela, com a perspectiva dela e com as coisas que ela fez também. Sim. Então, assim, influenciou negativamente também na questão da cirurgia. Mas as influenciadoras, sim, você falou há pouco, né, na questão das Kardashian, na verdade, Sim, né? sim. Aqui no Brasil também a gente tem aí umas conhecidas também, que é aquela história, elas aparecem e vira um padrão, eu quero ser igual e você não vai ficar... É uma pessoa que está rica, milionária e bonita, na verdade. Mas Inclusive com namorado bonito, na verdade. a biologia, exato. é o Elas corpo acham que vão ter a delas, né? vida Todo delas. mundo quer a vida Isso do que é outro. perigoso, né? Você não pode se comparar. Exatamente. Alguém Não vai tem. ser sempre ou mais que você, ou mais ou E menos. outra coisa é aquela história, sorrisos no rosto e travesseiros molhados, na verdade. Quantos né? e quantos? Ninguém sabe. a vida do Quantos? outro, você Não sabe. Você vê ali não sabe. aquela vida perfeita na internet e por vezes trás aí vem um divórcio, Sim, às vezes a pessoa nem é feliz. Exato. Você não sabe o Entendeu? que está acontecendo. Às vezes você vê um relacionamento de duas pessoas famosas, geralmente são os influencers, são conhecidos, Sim. e aquela história. Pessoas aparentemente bonitas, quando você, como diz, fecha as câmeras, na verdade, é um para cada lado, briga. Sim, então, sim. assim, será que ser humano. Você viu normal, uma né? famosíssima vegana, uma blogueira vegana,
e que ela pregava uma coisa, ela o esposo, e Mas aí foi ela um caos, separou. Uma outra estava comendo carne, era e outra influenciadora vegana foi e foi pega pega comendo comendo carne. carne. Quer dizer, Olha Não, aí, o tem umas pessoal, sim, essa loucuras ela foi assim. pega comendo carne em outro país. olha E aí. ela Foi, influenciava para vazou o pessoal ser isso. Questão vegano, vegana. mas ela comia Esse bastante dos carne. casais, que era um super casal, que influenciava. E Nossa, também, foi um assim, uma caos a coisa que separação dela. está Isso é triste, eu interessante acho é o triste. Triste. pessoal usando filtro, né? Usa Sim, filtro demais, até tem a piada. Cuidado se você se For perder, como é pega, que vão me você achar? sim, nem vão lhe sim. E reconhecer. É muito. detalhe, que vem a questão das influenciadoras, que a gente poderia falar um tempão Dá sobre isso daí, um programa inteiro sobre. só sobre isso daí. Mas você vê a questão que você acabou de levantar dos filtros, porque hoje, geralmente, as pessoas às vezes falam, doutor, você não me mostra uma foto de X e isso? Geralmente eu não gosto de mostrar, porque, primeiro, não é a pessoa. Sim. É não. Segundo, olha, se eu for lhe mostrar algo, todo mundo que mostra algo, ele vai lhe mostrar sempre os O melhores. melhor dele, Sim, não é O melhor, ele cru. não vai lhe mostrar os problemas. Sim. Então, assim, é uma amostra que a gente chama de viciada. Então, é uma É. amostra viciada. Quando você vê esse pessoal aí, é filtro, tudo quanto é jeito. Sim, Sim, Na verdade, ou sim. seja, sim, o antigo Photoshop, mas os filtros, na sim. verdade, os ângulos. Às vezes você vê pessoas, a gente vê porque a gente conhece, então você vê profissionais mesmo, profissional, estou falando de cirurgião plástico, dermatologista, ou qualquer outro aí, que principalmente hoje tem muita gente enveredando por esse meio, não necessariamente sem ser tão técnico, na verdade, Ah, e você vê lá, questão de iluminação modifica tudo, Sim. sim. ângulo modifica. Demais. Sim. Você pode operar uma pessoa só mudando a posição da câmera, na verdade. Olha Você só. opera uma pessoa. Então, ou seja, Interessante. fica diferente. A iluminação e assim por diante. Uau. Então, são coisas que. Imagina uma foto, né? Imagine, Filmagem. imagine uma coisa Muda tudo. preparada, na verdade. Sim. Então, quando você pega um influenciador desse tipo, imagine o quanto aquilo ali já não foi Vestido, né? mexido. Ou Transformado. seja, é inatingível, Tem na verdade. artistas que eu vejo assim, meu Deus, não estou reconhecendo. Ah, é fulana. Esses dias ela Olha, mostrando uma É. apresentadora, eu digo, não, ela não, é ela. é, Mas aí ela me disse, isso é filtro. Aí eu, tá, não estou reconhecendo. Tá. Uma às vezes bem eu não conhecida. reconheço meus pacientes, às vezes. Eu não reconheço. Olha só, Eu não imagino. reconheço, Já às vezes. pensou? Às vezes a gente opera Na, modelos, alguma coisa. Não, a gente nas tem redes isso daí. sociais, você Às quer vezes, dizer. nossa senhora, mas às vezes a pessoa Diferente. chega também a gente, né? E às vezes as pessoas conhecidas Sim. também, Que já se chega, transformou eu conheço de algum tanto. lugar, mas não estou reconhecendo. É, Minha nossa, é a pessoa, né? Ou muita seja, tá muito transformação. diferente, Essa na onda de verdade. preenchimento foi um perigo, né? Inclusive, agora está vindo o efeito contrário. Muitas influências estão tirando os preenchimentos, Sim, sim, sim. né? O que murchou um pouco o rosto, porque E algumas estão está na assumindo o contramão, natural, né? sem Ela filtro, foi né? a Porque resposta aqui, só um minutinho essa do... questão tem muita coisa por vir, viu? Muita Tem, coisa por vir. tem. Então, os preenchimentos hoje, preenchedores, seja o que for, preenchedor, bioestimulador, fio, tudo isso que Até o você faz, bioestimulador. principalmente bioestimulador. Meninas, escutem isso, pelo amor de Deus. Principalmente o Bota isso em bioestimulador. destaque, É assim, eu Rúbia. não gosto de ficar falando isso, porque Mas é eu bom. vou ter Você os está fazendo um haters me serviço. matando e haters profissionais, seja o dermatologista, seja o que for. Porque o que acontece? A gente, quando Mas eu faz cirurgia acredito. facial, a gente vai ver a coisa ao vivo e a cores. Eu Certo. abro o rosto das pessoas. E o que a gente vê hoje, veja, É. é impressionante o grau de fibrose, o grau de endurecimento, o grau de problemas que, eventualmente, na cirurgia, nós vamos encontrar. Às vezes, não demonstrou externamente ainda. Às vezes, sim. Então, você vê caroços, nódulos, quedas, pesos. E que muitos deles, na verdade, você não tem como fazer nada. Mas na cirurgia a gente vai encontrar aquilo. Então, quando você encontra aquilo, modifica muito até o próprio resultado cirúrgico, porque você pega um tecido agora já extremamente manipulado, extremamente até doente, a gente pode chamar. Por quê? É. Porque os chamados bioestimuladores, na verdade, bioestimulador significa o quê? Bioestimulador de colágeno, na verdade. Então, quer Isso. É estimular o porque eu tecido de achava que o colágeno. preenchedor, tudo bem, mas eu não sabia que o bioestimulador poderia Sim, é causar. porque todos eles causam o que a gente chama de uma fibrose. Então, a Aham. fibrose nada mais é do que uma cicatriz interna. E essa cicatriz nada mais é do que a mesma coisa que você vê na pele, ou seja, lá dentro, um endurecimento. Esse endurecimento, porventura, externamente, dá uma aparência de que ele puxou algo, que ele preencheu, que ele esticou um pouquinho. Mas internamente ele está o quê? Uma fibrose. Uma Para ele cicatriz. estimular esse colágeno, ele teve que Ele criar teve que fazer uma isso. Ele faz o quê? Ele faz um processo inflamatório, que a gente inflamatória. chama naquela região, e a Inflamatório. resposta do organismo é cicatriz, fibrose. É isso que E acontece. dá mais trabalho na hora da Sim, cirurgia. No caso, vai dar um muito mais, trabalho mas maior, sangra né? demais, Ah, nem sempre é o mesmo já resultado. Pelo pensou? contrário, às vezes dá trabalho demais. Tem aderência. Cirurgia facial, a gente mexe com o nervo facial, que é todos os movimentos do rosto. Sim. Então, às vezes você vê o nervo deslocado, não tá, e a gente trabalha, vamos dizer assim, o nervo às vezes é muito pequenininho, então você tem que saber onde ele passa exatamente para já começar a desviar dele, até você Já, encontrá-lo. E tá. às vezes ele já está em outro canto. Então, você Olha imagina o que risco. coisa O botox, séria, doutor né? Nilo, também Botox não.
O botox, por incrível que pareça, o Não, ele é só botox paralisa e o pronto e tudo botox bem. desses procedimentos é o procedimento que se eu pudesse indicar para todo mundo, faça seu É, botox, Tá, fique tranquilo, então com só o porque aparência assim, o botox. melhor. botox, na pior das hipóteses, ele vai durar pouco. É assim, na Tá, pior das hipóteses. tá. Ah, que Mas assim, legal. Os ele outros tem um não, bom ficam agora dentro, os outros ficam. sempre deixam alguma coisa, sempre deixam alguma coisa, no geral, tá certo? É óbvio que às vezes a pessoa faz um preenchimento e quanto maior o volume, maior o problema também. E nós temos, e falando em volume, nós temos outros problemas também, que são, por exemplo, os preenchimentos de glúteo. Aí nós estamos falando para problemaço, tá? Problemaço, problema seríssimo, inclusive com insuficiência renal, que as pessoas nem sabem, na verdade, aparecendo de monte agora aí com o tal do PBMA, na verdade, né? É Então, ou que foi seja, aquele caso da menina da Urac lá? não, Não, já é não, outra lá é coisa o agora. hidrogel. Não, é Ali o pior, nem se PBMA. fala mais. Agora É, você está falando do que está se usando agora. não é nem agora que já vem um bom tempo, mas Tá, ainda tem muita gente fazendo, principalmente, vamos dizer assim, não médicos também, mas tem tá. médico fazendo Que é também, tem usado, médico que é o fazendo. ácido Que hialurônico usado não, agora na que é aplicação? Não. também o ácido hialurônico, né? Certo, Mas geralmente porque assim, o ácido hialurônico, muito bom, ele é caro. No certo. glúteo, você tem que colocar Muita quantidade. quantidade. Então, se você for colocar quantidade de algo caro, é impagável, na verdade. Então, É. geralmente, não é de boa quantidade. Mas o que mais se usa no glúteo, geralmente em volume, porque é mais barato, é o PMMA, o polimetilmetacrilato, na verdade. E o polimetilmetacrilato, ele tem em suas moléculas cálcio, na verdade, tá certo? Cálcio. Cálcio. E a quantidade geralmente é muito grande que se coloca no glúteo. Então, além de todos os problemas do glúteo que vai ter e vai ter, eu digo para o meu paciente assim: olha, se você fez PMMA no seu glúteo, se foi uma quantidade pequenininha, talvez não faz nem resultado e nem problema. Ou pelo menos o problema é pequeno. Mas se você colocou uma quantidade maior, ligue o cronômetro. Ligue o cronômetro, porque você vai ter Porque problema. o tempo, Você vai ter né. problema. Esse é o médico ideal, né, E porque vai. E conscientiza, não vai, adianta e vai. enganar, Então, tem assim, que você ser vai ter. E verdadeiro. mais do que os problemas locais, que são retrações, são fibroses, são endurecimentos, são Olha, quedas, mais do que isso agora, estão tendo as chamadas insuficiências renais, ou seja, a pessoa começa a perder o rim. já Por conta pensou? de uma coisa chamada de hipercalcemia. Então hoje Muito sério. os próprios nefrologistas, no geral, estão desconfiando de paciente jovem que começa a ter hipercalcemia e começa a ter problema no rim. E problema no rim significa perder o rim, significa você ter que ir para transplante ou para diálise, alguma coisa assim. Coisas seríssimas. Muito sério. Seríssimas, na É, verdade. isso aí o médico Então, tem que cuidar, né, então tem que esclarecer, deixar É, bem mas a Anvisa libera, o mercado clara quer a ganhar, situação. é o mercado exatamente. capitalista. E aí, quem é que vai? Exatamente. Então, assim, eu estou falando É tudo como ele diz, isso. ele fala Mas é isso, ele sofre uma importantíssimo. rebordose Com certeza. Pode fazer. do lado de As lá. pedradas vêm. Mas assim, eu digo que a minha obrigação é falar isso aí. Agora, se a pessoa quer fazer, seja o profissional que quer realizar É, e a pessoa quer fazer nela, problema dela. Tudo é. Quem bem, sou eu pois para é. falar não faça? Ah, Não. Se me mas perguntarem, eu dou minha opinião. É Tá. igual coisa a política. Eu não posso conscientização, ficar né. discutindo política, mas se me perguntarem, eu tenho minha Mas no opinião. caso Sim. do silicone, ele só é colocado onde ele pode ser colocado, o É silicone? diferente, Não, é né? outra O coisa, ele está falando de silicone. Não, eu rosto, de sei, O mas glúteo. silicone, por exemplo, agora quando a gente fala de voltando aqui, prótese, aí a gente está falando em prótese. prótese. Então é algo fechadinho, que se ele tiver No algum problema na caso pior das hipóteses, você tira ele não, inteiro. mas ele pode ser colocado na mama e Eu No posso ser glúteo. quadril, quadril, glúteo, coxa, glúteo, pernas nas também, mas são pernas, sempre o em silicone, próteses. São sempre em prótese. Aí próteses. já Compactado, não, eu tá. entendo, é. Sempre Então a isolado. pessoa, Isolado. nesse caso, assim, porque ela tem a opção de colocar uma prótese Sim, no no glúteo glúteo. ou Essas fazer esse Ou o mas tratamento essas enxerto no glúteo. caso, aplicações então, são se mais ela quer uma baratas, grande então ela não vai para um cirurgião botar um se prótese, porque às vezes é mais caro, ah, embora E mais às tá. vezes você sabe seguro. que às vezes não é nem questão do preço. Quando você vai ver o quantitativo dessas colocações, não é tão mais barato não, Não, não é pois tão mais é. as pessoas às vezes acham que é, Então é melhor mas aí botar uma a prótese. Uma questão às vezes é prótese. de facilidade. É, Pega o prático. Instagram e veja que a pessoa deita numa maca, aí a gente que conhece vê que está tudo errado ali na estrutura, inclusive onde está fazendo, na verdade, às vezes sem luva, sem uma série de coisas, Ah, e a pessoa lá faz Aí uma anestesia injeta local, faz aquela substância. aquelas agulhonas colocando, olha, não estou nem sentindo dor, as pessoas acham lindo aquilo, porque ela levanta e vai embora. Essa é a história. Misericórdia. faz Então, assim, É, sentido. a facilidade, ela passou a ser mais importante do que o preço hoje em dia. Tem Faz vezes que chegam sentido. pessoas lá com certas situações entendi, que o que ela gastou para fazer aquela situação é mais caro do que a cirurgia que ela vai fazer ali com a gente ali. entendi. É bem mais caro, ela gastou muito Mas ela mais imaginar que dinheiro, não né? vai se internar, não vai para o hospital, não Exatamente. vai. Então, essa facilidade, É, tem pessoas, por exemplo, que saem e vão fazer isso e não conta nem para o marido, ou para o namorado, ou para quem é, quer que seja. Não, não conta, não conta. Numa cirurgia você não pode fazer isso não muitas pode vezes. fazer Até isso. tem quem faça, viu? É, Até tem, É, é. mas é mais difícil. Então, a interessante. facilidade ela se tornou mais importante do que às vezes o próprio valor. Então, são coisas que, veja, e aqui, só para reiterar, eu não estou fazendo uma apologia a não usar nada no rosto, não. Tem preenchedores, tem preenchimentos que você consegue melhorar, ou seja, com
com cuidado, com parcimônia. Então você Sim. consegue fazer melhoras de suco nasogeniano, alguma coisa malar, lábio. Só que tudo Com talvez em agora, menor geralmente com quantidades mínimas mínima, e em tempos seguras, né. bem E De longos. confiáveis, repente, claro, porque os produtos são os mais variados possíveis, É né. uma é onde cirurgia pequena seria mais vem da minha ideal, né? próxima Claro. pergunta, é que até onde a estética é liberdade quando vira prisão. Porque às vezes você nem se reconhece mais. Sim, A pessoa começa a preencher o lábio, ela não vê mais o lábio dela, ela tem que olhar, né, se você não olhar uma foto antiga que está fino o lábio, então vira uma prisão, eu quero mais e mais e não consigo isso. me enxergar, Exatamente, não é isso? A exatamente. história da liberdade se tornar uma prisão, É tem po que ter esse a as cuidado. a muitas vezes o espelho, ele não reflete o que a pessoa enxerga, na verdade, Sim, né. Então você às vezes está enxergando um aspecto, não vou dar nomes aqui, de pessoas conhecidas, para não ser vulgar, mas você está enxergando que a pessoa está uma caricatura dela mesma, perfeito. mas Sim. ela às vezes não está Não, enxergando não isso. está se Ela quer achando. mais e Mais mais e e mais mais, e e mais. não Às se vezes conforma, a né? boca é uma coisa muito exemplar. Hoje você vê as pessoas, por exemplo, você olha as bocas muito iguais, na Muito igual, verdade, uma coisa muito, e a coisa Que é muito isso, gente? artificial. É, Então, aquela história, sério. será que isso é bonito? volta Se a pessoa acha volta bonito, é um uma direito dela, então não tem É. nenhum problema. Mas será que isso é padrão de é, beleza? Ou o que a gente pode chamar de padrão de beleza, na Aquela verdade, boca né? que aparece antes de Ela tudo, chega primeiro. antes do E nariz, outra antes do coisa, assim, se rosto. ela se a isso intenção aqui é dela é só elevado, aumentar, tudo bem, mas se a intenção dela é ser discreta, já todo mundo sabe já o que ela foi, fez, né, já porque todo sabe mundo que já É, identificou é, o que o pessoal brinca de o bico de pato, é. aquela coisa é estranha que Gente, fica um assim. lábio artificial. fino também é bonito, né. O que É diria o texto, né. Botticelli, os grandes pintores de antigamente, tudo era diferente, a barriguinha É, saliente, a boca bem Ora, se fininha era o você pegar máximo, Botero, anos por exemplo, 30. qual que é as pinturas de Botero? Tudo Pois gordo, é, né, vocês são é, pessoas, então tudo é época. é, E mais uma vez ninguém está se chamando para obesidade, não é nada disso não. não, Por outro lado, assim, gosto é gosto. Então a gente não discute se a pessoa claro, gosta daquilo, faça. O que a gente discute às vezes é o risco, né. Então o risco cabe a gente sempre chamar atenção, e é isso que eu estou querendo sim, fazer. isso é Já gosto, bacana. Isso aí eu nem é gente, discuto, né. escuta o essa profissional, por consciência, favor, é né? sua vida que está em jogo, né. É, A com consciência é certeza. muito importante, é muito importante. Para mim, o E médico que fala isso, esses detalhes, essa conscientização é com certeza. que é o cuidadoso, né? Que Sim, realmente É, cuida com e é muito carinho. fácil vocês olharem, porque é só olhar do lado, todos nós sabemos, você olha do lado, pega uma amiga sua que foi Sim, feito, "Puxa, me arrependi", ou "Fiz, é. não vi resultado, não vi efeito", ou "Vi um efeito na hora, mas 2 semanas, 3 Não, semanas mas depois já não vi mais". tem Então, casos que ficam agora são deformado, muito casos feio, estranhos, né, e feio, você sabe feio. contar todos, olha, eu posso perguntar para vocês vão conhecer um monte de gente que passou por isso aí. Sim, Então, ou conheço. seja, tem vale que a ter E pena? parece que Vale elas a pena? criam um tipo de gente. é uma Você série, tá a cara de fulano, robóticas, eu digo a que eu tenho Sim, mais intimidade. Aí é. tem aquela artista, porque para mim elas são o mesmo estilo. Existe em cirurgia plástica, e ela não interessante tem isso. né, não se incomoda, ela fala mesmo, Na aí o cirurgia povo plástica Não, existe uma tendo coisa que intimidade, é isso né? que você falou, Patrícia, em Entre cirurgia plástica nós. tem uma coisa chamada síndrome de Copacabana. Hoje a gente quase não Sim. ouve mais, mas existe a Hã. síndrome de Copacabana. O que que é a síndrome de Copacabana? Antigamente, Copacabana, todo mundo sabe que Copacabana era um bairro de gente muito rica, na verdade, e de pessoas que até hoje são muito idosas. Você pode ver que Copacabana, eu brinco, minha sogra morava até lá, minha esposa é de lá, então eu brincava que Copacabana tinha velho e cachorro, né? Velho e Sim. cachorro, e quando não, cocô de cachorro, que só o pessoal aí na casa é, lá, né? Hã. Porque é um típico. bairro de gente idosa. Por quê? Porque é um Sim, bairro muito prático, você desce dos prédios, você tem tudo na sua sim, mão, tem sim. Na supermercado, tem praia. então, assim, tinha muito idoso que gostava de morar lá. Mas na época, assim, do Copacabana, é porque eram pessoas com condições razoáveis. O Rio de Janeiro foi um centro de grandes cirurgiões, começou com o professor Pitangui, na verdade. Sim. Então, as cirurgias faciais deixavam as pessoas muito parecidas. Então, aquela Exato. É um eu falei no estilo, começo, um é um tipo. tipo, ou É, seja, você olhava a é. pessoa super É, esticada, aquelas pessoas, É. o rosto Danusa, fechado, Danusa Leão canusa, era e um a exemplo daquela época, simpática, daquela né? classe exato. E social você de olhava, você via que a pessoa tinha é, feito a cirurgia plástica, mas achava É, bonito que ela estava com a pele esticada. tinha O isso no interessante era tempo, esticar a pele. Se ia é. deformar a boca, o olho, é. ia mudar, Ninguém estava nem ninguém estava aí, nem aí, então na era verdade. Mas estava aceitável. Acontecia. esticado. Então a É, gente chamava de síndrome de Copacabana, porque é você olhava, passava por interessante. uma pessoa aqui, daqui a pouco você passava por outra ali, era a Ah, mesma, a parecia que você estava síndrome no de Japão, na É. China. Mas hoje a é. gente está tendo a síndrome de aí, porque está roboticamente todo mundo Ex- parecido, em Muito série, parecido. como da Tá, época de é uma série, Ou seja, parece que as é coisas um são estilo, cíclicas, né? é um estilo. Parece moda, né? cíclicas, Moda feminina que é assim, que é muito cíclica, né? Moda Exatamente. sim. masculina não costuma ser muito, não. Não, Costuma ser a não. mesma durante 50 anos, né? É, Mas Exatamente. feminina não, ela é é. cíclica, né? E assim Ficou um vai. estilo E de agora é o seguinte, aparência, né? agora E aqui no bloco como 3 é que você o fala para uma espelho pessoa que aquilo comaleado. ali É, não é bom, se ela está achando que é, Sim, né? é. sim. Ou O seja, espelho como aliado da mulher, né? Se o espelho pudesse falar, o que ele diria para a maioria das mulheres hoje? eu acho que o espelho falaria uma coisa só: Espelho, valorize-se, espelho meu. Valorize-se. valorize-se.
É. Independente do quê, valorize-se. Valorize. Eu Não acho se que é isso. compare, Não, né? É exatamente. tão Se cruel ame, se se comparar. aceite Exatamente. Deixa e ele busque as responder. melhoras. Eu acho que é Claro. interessante essa questão É, de você se enxergar do jeito que você é. Sim. sim. Primeiro, como eu me vejo, na verdade? Eu me vejo assim: "Ah, tem algo que está me incomodando", ponto. Esse algo que está me incomodando realmente está me incomodando? Então mude, Arrumar, né. arruma, ajeite. E hoje é tudo tão menos Mas invasivo, né, exatamente. dá para Agora, arrumar. não se compare, ou seja, então o valorizar-se é não se comparar com ninguém. A sua beleza é única. Na É, verdade, ou Sim, seja, não tem nada mais perfeito se você olhar do seu lado. Nem os seus filhos são iguais. Então, veja como é que pode ter um arquiteto no mundo que consegue fazer verdade. tanta variedade de perfeito, Bilhões e né? situações. bilhões, É verdade. só Exato. Deus numa É, situação só dessa. Só Então, assim, a Deus. Deus. gente ninguém consegue fazer tantas variações, variedades e ao mesmo tempo parecidos, na Não verdade, é? né. Que Isso coisa. sim, É um pode falar. absurdo uma coisa É um dessa. absurdo, então até a digital, né, são todas diferentes. Todas Milhões e iguais, todo milhões mundo tem as de digitais, e Sim, todas pessoas. ao mesmo tempo É diferentes. uau, isso é diferentes. Então, uau. quando você vê, por exemplo, um seu filho que parece com você fala: "Ele parece comigo", mas ele não Mas é não é não sou igual, eu, não é não igual. é. Sim, E sim. assim O vai. seu filho é 50% Exatamente. seu, o seu Então, neto é 25% e vai e diminuindo, assim vai. e fica diferente. E Exatamente, interessante, aí onde exatamente. está a grandeza de Deus, que é o nosso Que é o criador. criador. Ele fez as digitais diferentes, e o que é que a Bíblia diz? Que nós somos imagem e semelhança de De Deus. Deus. Então, olha a grandeza desse Deus que Exatamente, fez todos de forma diferente, exatamente. de Quando tão você vê um ser especial. humano, você identifica ele como ser humano, mas você não vai encontrar ninguém igual. 8 bilhões, quase 8 bilhões de Uau, pessoas e ninguém um fantástico. igual ao outro, não é. Não Pode ser tem, parecido, né, é, como Fantástico. diz o outro, é um caminhão japonês, É. mas que coisa, ou seja, Exato, cada um com diferente. sua com a sua característica, na é. É, verdade, não é igual. Então, quando você se olha no espelho e se valoriza, eu acho que isso é muito importante, porque demais. todo o resto é resto, todo o resto é É. plus, como Perfeito. dizer, é extra, é algo a Se mais. torna, charmosa a pessoa, né, Sim, se quando Tudo que tem você você alguma se tem de sente coisa. bem, melhor. é aquela história, É. quando eu e aí entra a questão da nuance, quando eu me sinto bem, Sim, todo o resto é bom, Todo o todo o resto resto é bom, bom. sem Você vê, dúvida. é sim. muito comum, por exemplo, uma mulher falar: "Olha, doutor, eu não acendo nem a luz para o meu marido à noite, porque eu fico com Muito vergonha". triste, Minha né? filha, vamos resolver isso aí. É, Então É. vamos resolver para você acender essa Se luz, tem para um você se problema, mas se você resolve. não consegue nem se olhar, então, assim, se você não está se sentindo bem, ninguém vai se sentir bem por você, eu na tenho uma verdade. É. amiga Então paciente dele que ela fez a abdominoplastia, ela ficou perfeita, uma cinturinha, ela disse quando o marido viu, fez: "Que cintura!". E assim, ela tem mais de 50 anos e ela usa roupinha curta, e de umbigo de fora. Aí: "Ah, fulana, por que que usa roupinha curta?". "Porque já tem mais de 50". E eu estava comentando isso com ela, ela hoje se vê, talvez aquela adolescente ou aquela jovem que não conseguia botar a barriga de fora, e que hoje com essa plástica ela está tão tá feliz, feliz. ela está se sentindo aquela menina que ela talvez não pôde, e aí você tem que olhar esse lado, esse Exatamente, psicológico dela estar se sentindo tão exatamente. plena. Deixa ela É, botar o com umbiguinho certeza. dela E de o fora. reconhecimento, inclusive, do parceiro, que é Isso, e ele importantíssimo, não liga, assim. ele acha lindo, e as mulheres apontam. Olha como a Sim, mulher é para cruel. você ver. Nossa. Mas Desculpa, eu ela sou se sente mulher, bem, amores, sorry, mas a gente se Pois aponta é, um é pouquinho. aquela história, a questão da mulher e do homem são personalidades diferentes. E eu não vou sim, entrar em mérito de qualquer outras variações, não é certo. isso não. Mas a mulher tem esse quê, na verdade, tem Tem. Tem. essa questão, é É. Porque a importante. mulher é O muito homem porque detalhista, né. hoje as coisas têm mudado, a gente sabe que tem várias coisas mudando, e a gente respeita, eu acho até interessante, eu acho essa mudança é legal até para aprender, na verdade. Muitas vezes a gente Hum. começa a ficar meio ultrapassado, mas é verdade. Mas se a gente pegar o discernimento, talvez da minha idade, não sei das suas, mas o que que acontece? Você pega, por exemplo, uma brincadeira de homem, né? O homem que estava falando até no começo, o homem, o melhor amigo da gente, ele chega pra gente e fala: "Filha da puta, o gordo", ou não sei o quê, desculpe a palavra aqui, Não, Não, mas, tem. mas esse cara é é super, meu amigo, ele ou se seja, escolheu na pô, Tem a frente. esculhambado, liberdade. É, ele é, fala de um jeito, daqui a pouco tá lá, ou é. seja, a mulher, Não, ô amiga, você tá tão mulher, você tá linda, linda. Quando ela sai, tá ridícula, olha, você a viu. mulher, É cruel, gente. E o pior é os Desculpa, elogios nas redes mas sociais, mas não tá achando, só que linda, na a mas verdade. vida é é porque muito você é grande, mas a amiga, gente tem esse probleminha, amores. A gente mas precisa mas mudar mas tem esse isso. lado bom também, você é amiga e diz: "Você tá linda", só que não tá achando linda, mas como ela Não, é sua amiga, ela tá Como diz, parece vendedor de roupa, né? mas Vendedor de é, roupa, é. minha filha, eu ela tô é feio sua demais. Não, amiga. você tá linda, tá maravilhosa, esse vestido caiu muito bem. Mas o vendedor de roupa ainda a gente dá um Pois desconto, né? Porque é. tá querendo vender, né? Um É dia uma graça. se a roupa Óbvio, tiver veja. ruim na festa, não vai
mais dizer que não tá boa, porque não tem mais jeito de trocar, Não, mas já foi. enquanto tiver, diz que não tá bom, né? Exatamente, Pelo né. menos isso. Agora, Mas Viva a falando isso aí, me diferença, desculpem né? as mulheres, mas não é nada deixa é questão de não, as fazer. mulheres são grandiosas, maravilhosas. E óbvio Agora, que não são todas as pessoas. eu acho até que a sociedade machista botou a gente para brigar um pouquinho entre nós. Aí é um outro Como tema. diz, não poderia ser só coisas positivas, né? Tem uma É. coisinha Tinha que ter uma negativa, coisinha, né? olha de tão incríveis que Ao somos, contrário do né? homem, só tem negativo. Ô, bicho feio, homem, essa Oh, coisa toda. Tem alguma coisinha perdido, né? pois é. É. Então é Sabe, isso, mulheres maravilhosas, os homens têm seu valor, mas, enfim, as diferenças, né? as Viva a diferenças, diferença, viva a né? De nós diferença. mulheres para os homens. Ainda bem que tem O essa que seria do diferença, mundo se todo mundo gostasse do amarelo e o que seria do vermelho, do né? Não preto? é? Que coisa Ou mais, seja, a mais gente tem que boring, ser diferente, na cansativo. verdade. Sim, Tem Por que isso que ser. essas misturas são sempre Sim. bem-vindas, né? Com É. certeza. Essas Todo mundo nuances diferente, eu acho que é fazem interessante. parte, né? O Brasil é um país, inclusive, tão diferente, tão diferenciado, porque ele é Sim, miscigenado, inclusive, né? Então, sim. essas Exato. coisas são muito interessantes, que tornam os país, não digo único, mas muito seleto. É difícil encontrar um país com tanta seleção de diferenças como o nosso país. Pode prestar atenção, é É verdade, diferente. o Brasil É essa uma mistura miscigenação, do mundo essa todo aqui. No mundo Você todo. vai para a Argentina, não é assim. não é, Você vai, não é. tô falando dos redores, você vai para Bolívia, você vai identificar um boliviano facilmente, na verdade. No Brasil, Sim, em São Paulo, por exemplo, não prolongando muito, mas São Paulo, Imagina, chega em tudo São bem. Paulo, você vai ver, se procura um paulistano, você não sabe quem é paulistano. não sabe, Você não É, não sabe quem é mistura. sabe. E paulistano. talvez por isso somos mais felizes, porque eu acho que por onde eu ando, outros países, mas eu acho que no Brasil tem um clima de felicidade, apesar Todas dos as Exatamente. mazelas A gente sociais e problemas. tem arrumado confusão esses últimos anos, na verdade, Sim, e querendo separar uns dos outros, mas isso é desnecessário, a gente nunca foi assim, eu acho que não precisa, porque Que nós nem bacana vamos o que você está conseguir, falando. nós não vamos conseguir isso daí, Não, porque nós não somos assim. não é o nossa, Brasil nossa é de um povo feliz, muito Exatamente, o feliz. povo miscigenado e feliz. infeliz. É, E que apesar quiçá dos unido, né? problemas, Com Porque a certeza. dos grandes gente. problemas. É, Com certeza. Nós temos uma série de problemas, mas temos uma série de coisas que o mundo Tá? tem inveja também, Olha literalmente, o né, nossa, então É nosso verdade. território, a gente não tem terremoto, a gente não tem guerra, exatamente. Nós não essas temos catástrofes intempéries, praticamente. De vez em quando catástrofes aparece nas. uma ou outra, mas assim, não é a rotina do É, país, não claro, que é. houve ali do Rio Talvez Grande do seja Sul, mas é Muito, muito menor na proporção do que a gente vê lá muito. E a gente nem fora. espera, isso são fatalidades Pois realmente é. que aparece a cada não É. sei quantos anos, ou seja, Eu fico não é nossa pensando nos rotina. imigrantes, né, que fogem do seu país para achar um lugar, um país para chamar de seu, nem que seja uma praça pública Sim, para dormir e dizer eu tenho um céu que é meu. Meu Nem isso exatamente. eles Deus. têm. É A verdade. pessoa mora na rua no Brasil, mas ele está ali no meio da praça, ele tem seu país. E os que Exatamente. fogem, Que né? nem É, pode, né, na verdade, não pode nem ficar na rua, né. Não rua, tem não nenhum próprio pode. país. Ou seja, a gente Exatamente. ainda está, apesar de todas as mazelas, estamos, Vencendo, enfim. estamos vencendo. Doutor Newton, a última perguntinha aqui, porque a gente queria ficar muito mais, né? Mas infelizmente o E a gente volta. tempo. Falta sim, é um prazer imenso. Qual o conselho que você daria para uma mulher que quer fazer uma cirurgia plástica, né? E que ela ainda carrega essa insegurança ou medo do julgamento? Que conselho você dá aqui para essas nossas Vamos lá. espectadoras? Primeiramente, tenha convicção do que você queira fazer. Queira fazer no sentido não necessariamente do que eu vou fazer tecnicamente, mas do que você quer melhorar, isso é importante. E tente passar isso. Para quem? Para quem vai realizar esse sonho. Segundo, procure alguém que você confie. Confie como? Uma pessoa de segurança, um profissional adequado, e não estou falando em mim, estou falando, tem muitos outros, graças a Deus. Então, Sim, ou seja, procure um profissional adequado, um profissional que tenha referência, um profissional que outras pessoas já fizeram, já passaram pela mão dele, Eu e acho que isso possa. fundamental. Isso é muito importante, é fundamental, fundamental, porque hoje o que não falta é impostores, essa é a verdade, em todos os sentidos. Exato. Então, isso é muito importante. Terceiro, se prepare para isso. Se prepare significa se prepare do ponto de vista de, olha, eu vou ter que me repousar um certo tempo, se prepare financeiramente, senão às vezes pega as pessoas de calça curta. Muitas vezes cirurgias estéticas, no geral, são cirurgias privadas, cirurgias Uhum, particulares, que sim. têm um certo custo, e às sim. vezes as pessoas, elas subestimam esse custo, ou seja, custa, vou dar um exemplo, custa 10.000, e as pessoas arrumam os 10.000, mas esquece que depois pode ter alguma coisinha a mais, pode complicar, Exato. então às vezes começa a passar um aperreio de uma situação que não precisaria. Então se preparem do Desnecessário. ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de tempo. Ou seja, porque às vezes Certo. você acha que aquilo vai dar certo em 10 dias e não necessariamente dá. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se prepare. Geralmente o profissional vai falar isso para ela, para ter uma segurança em termos de dia. Então, isso é muito importante. Terceiro,
O quarto, no caso. Prepara o ambiente em casa, isso é muito importante. Se você tiver sempre um apoio, é muito importante. Seja do marido, seja da mãe, seja do pai, seja do filho, seja de quem for. Mas, principalmente os primeiros dias, essa ajuda ela é muito interessante. Ou seja, ela é muito importante, porque você vai precisar, na dependência, Sim. lógico, de cada cirurgia. Tem cirurgias que mais, tem cirurgias que menos, tem cirurgia que nem precisa. Mas isso é importante. E quinto, no caso, eu acho que o mais importante disso tudo é você entender o que você está procurando. Ou seja, entender quais os resultados você está procurando e tentar entender o que o profissional vai lhe oferecer. Isso é mais importante. Hum. Cuidado com promessas que você sabe que talvez sejam inatingíveis, que no fundo as pessoas sabem. Olha, estão me oferecendo algo aqui, mas fulano não ofereceu, o ciclano não ofereceu, mas o fulano aqui está me oferecendo. Às vezes é um Então, valor mais baixo e ela se ilude de exato, que que aquilo ali vai ser a mesma cuidado com coisa, isso, gente. ou um resultado muito superior que ela fala, puxa vida, Promessa de é, resultado da cirurgia, do exatamente. sucesso, Então, ou seja, do de um sucesso que às vezes é inatingível. E, no geral, a gente tem essa experiência que todas as pessoas que passam por isso, no fundo, ela sabia que aquilo ali Pois é. era algo que Ela seria difícil. arriscou, Ela foi a arriscou, porque roleta ela russa, foi a sabia história exatamente da do roleta russa. Ela sabia que aquilo ali era muito difícil de atingir. Mas ela é. foi mesmo assim. Por quê? Porque o profissional E às ofereceu. vezes Então, é assim, irreversível, exatamente. cuidado. Nem sempre acredito no profissional e nem sempre, porque às vezes a pessoa fala, ele me prometeu, então ele vai ter que entregar. Minha filha, se ele não te entregar, você já vai estar sequelada. Então, você sim, pode fazer o que você quiser agora, pode processar, pode fazer o que você quiser, Mas mas não já volta mas mais. não aconteceu, tem não volta, volta né. mais, exatamente. Então, assim, Todo evite cuidado isso, né? é. Evite isso. Eu acho que Doutor, seriam as coisas mais importantes que a pessoa tem que pensar quando se pensa em uma cirurgia plástica. perfeito, gente. Se liga aí Legal, viu. nessas dicas aí importantíssimas. E rapidinho aqui, eu queria saber do senhor, de você. Você, eu sou novo, Por exemplo, eu vejo ali um cirurgião plástico na internet, porque eu tenho acesso a fulana que foi sua paciente, vai me falar, a gente está num grupo. Mas lá no Maranhão, alguém viu um vídeo do Dr. Newton prometendo alguma coisa. Eu não tenho a quem perguntar quem foi Quem é? paciente do Dr. Newton. Como é que eu chego para saber que o Dr. Newton realmente é uma pessoa de Então, credibilidade? isso é importante. É uma pergunta muito interessante. Primeiro, isso é muito importante. Primeiro, eu sou médico. Como é que eu sei que a pessoa é médica? Hoje nós temos a facilidade dos sites. Entre no Hum, site do CRM, ou seja, é o uhum. Conselho Federal de Medicina, Tá lá CFM. Está facilmente, lá. Você vai, entrei, tem o Conselho todas. de Médicos você vai cair no CFM, né, Sim, que é o mais indicado. CFM é a junção dos CRMs, né? Tá, Então sim, tem o CRM são dos estados e o regional. CFM é o federal. Entrou lá, procure meu nome. Tem que estar lá. Geralmente no conselho vai estar escrito, inclusive, a especialidade. Então, assim, que é perfeito. o RQE. Então, Certo, ou seja, é o registro de qualificação de especialista. Então, se eu for especialista, eu vou estar lá com o cirurgião plástico, na verdade, certo. ou as minhas especialidades. Se não tiver, eu até sou médico, mas provavelmente não É, sou, cuidado com isso, porque você vê, ele é médico, mas mas não é qual a Não é especialista. especialidade? Então, especialista na É, não área. está lá. Terceiro, passou do CRM, significa que é médico, tá certo? Não, mas é médico, mas não está lá qualificado, vamos dizer assim. tá, Entre nas sociedades, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma entidade muito séria, muito séria. Cirurgião plástico tem Sim, que estar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, perfeito. se eu for cirurgião plástico, eu tenho que estar lá. Tem várias qualificações lá dentro, de Certo, titulares até alunos, né, que a gente chama de aspirantes, na verdade. Mas estão lá. Então, assim, se ele for cirurgião plástico, ele tem que estar lá em si. Então, isso talvez seja a melhor maneira de você tentar identificar que aquele profissional não é um charlatão, que é só o que tem por aí também, né. certo. Lógico que isso não necessariamente qualifica as melhores pessoas, né. Ou Claro, seja, ele está é. qualificado tecnicamente, mas será que ele vai ser o melhor médico para mim? pois Aí é é. quando que isso acontece? Mas Na empatia, né, eu é. acho que é na consulta. Por isso que é Esses bom erros ficam registrados na associação, se houver erros, não necessariamente erros dele perder a patente dele, não sei se Sim, chama sim, assim, mas sei lá, comentários. Você é, vai comprar um produto hoje na internet, você sim, tem sim, 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 comentários, sim, se sim, presta, se não presta. sim. Como Veja, no geral, porque assim, o que que acontece? Você, no geral, se você teve um problema muito sério, você vai perder tudo isso, já né? vai perder, Você vai então perder já tudo, você já vai vai perder o seu certo, CRM, na verdade, né? certo. Ou seja, Então você vai nem perder. constaria, Então, ou teria seja, você essa. nem vai estar Se lá, você está é. ok, ou até caçado, certo. tá lá como Sim, caçado, e sim, assim por dependendo do diante. grau de Agora, lógico que tem outras maneiras de você pesquisar, que aí vocês entendem muito mais. Você pesquisa do ponto de vista de processo das pessoas, né? perfeito, É óbvio que também, às aí. vezes, as pessoas têm processo, e às vezes a pessoa tem lá uma, por exemplo, eu tenho um monte de processo de espólio, por exemplo. Aí é Ô, cuidado, gente, é rapaz, não outra confunde uma coisa. coisa com outra, não, pô. Então, ou seja, Pelo amor É, de Deus, no âmbito meu nome está aqui, é, mas
Não é criminal, nem se eu pelo sou amor lá, de se eu lá Deus. faço, como é que eu faço parte do negócio, aquela Sim, coisa, então sim. não necessariamente vai ter. Agora, lógico, hoje é aberto essas coisas. Então, É. às vezes a pessoa chega lá, eu tenho hoje em dia, às vezes acontecem situações que as pessoas, às vezes, elas não entendem. Quando elas não entendem, às vezes elas têm o direito de processar, mas não Sim, sim. necessariamente a pessoa E vai às ser. vezes é uma coisa banal que nem é culpa do médico, Com tem que ter esse certeza. cuidado também. Então, ou Mas isso seja, aí é quando você pega lá compreensível. um processo, você tem que saber o que que é aquilo. Agora, quando você pega 30, 20, Não, 50 é outra processos, aí coisa. realmente assim, É, abre o olho, é, né? E não é difícil exatamente. encontrar, viu? Não Não é é difícil difícil. encontrar Não, essas tem que pessoas saber por aí. ponderar, A claro. questão de saúde tem que ter cuidado, procurar um bom profissional e ainda acho que a indicação de alguém amigo Sim. Essa para ainda mim ainda é a maior de É. é todas mais Agora, as. importante, é né. interessante que E na assim, cidade, por exemplo, uma cidade sim, como Sobral, né, não tem como, né? né, É, tá muito fácil de todo dia encontrar. eu agradeço a Petrolina, Deus, porque cidades assim, pequenas, numa cidade pequena, Fortaleza também. a gente, eu acho que a gente comentou outro dia, e assim, eu não quero ser o último a fazer certas coisas, mas eu também não quero ser o primeiro, não. Por quê? Porque certos modismos, quando você começa a fazer logo de Sim, cara, Pois é. ele pode lhe dar uma série de problemas. E em cidade pequena, quando você faz algo errado, todo mundo fica sabendo. É, pois Todo é. mundo fica é, sabendo. Então, quando você tem uma série de anos na cidade e ninguém ouve falar nada de você, é porque talvez exatamente. você esteja Tá fazendo o caminho bem certo, né? Você está fazendo a indicado. coisa certa, né? Essas máquinas agora que prometem tanto, super Sim, máquinas que nem sempre vai dar o resultado que no prometem, geral, no né? geral. Então, Sempre ou estão seja, surgindo máquinas novas e não é aquele resultado. e não necessariamente é aquilo que. É aquela história, é a questão do metal, né? Então, as É, indústrias lançam as máquinas, põem para vender e a é. pessoa que se vira É, depois, né? Que tem uma dermatologista aqui no Ceará que ela disse que ela tem muitas Ferraris no consultório dela, eu Sim. sei qual é. gasta com muitas máquinas, E né. é Mas a gente vê, muito assim, que facilmente quem feito. faz lá esses tratamentos, que eu fui com uma amiga, Eu já fiz uma numa máquina, não vi passa 6 resultado. meses, não tem mais Não tem. Não. e não muda muito, de repente ela estava já com aquela bochecha do Fofão, né. Sim. Aí eu disse que ela é muito amiga, eu estava: "Olha, essa bochecha aqui do Fofão que tá", porque Ela, a ela, mulher é tão ela não cara, a tem filtro. dermatologista tão cara, e a minha amiga ali com aquela bochecha, em vez de estar melhorando, eu estava Tá piorando, né? preocupada. Ou seja, Aí você ela: "Vamos procura o arrumar isso melhor. aqui". Não sei, meninas tenham cuidado, todo extremo é perigoso. É, cuidado. Cuida Ou da seja, alma, amor, também, cuide, a alma importante. é a mais importante do Né? E mundo, Demais. ache charme que é a na única vida, que não é sempre tem passageira, algo né? O resto Pois é é. passageiro. dentro do seu habitat, do que você tem, do que você pode. Tente achar charme na sua vida que você encontra Não e vai tá. ser É. feliz. Faça Puder o que arrumar, for melhor arrume para com sua vida, mas responsabilidade. tenha sempre E responsabilidade, pronto, é para não se isso. arrepender. Eu acho que Sensatez. Eu sensatez, com termino certeza. aqui, É, assim, é a palavra aceitação, né. E sensatez, o que Exatamente. amores. incomodar, procura doutor Newton Parron, O que melhor. excelente, você vai ficar A feliz, gente eu também, É, garanto, viu. é um lorde em todos os sentidos, né? Verdade. a gente também. Mas eu Parabéns acho que a por todos sensatez. esses anos aí, Obrigado, décadas de história, com essa obrigado. assinatura que vale ouro aí, em todos os Verdade. sentidos. Sucesso Eu mesmo. acho que o Parabéns. sucesso da gente é em ver o reconhecimento que a gente tem por Sim. não ter feito nada errado. Não é por ter Graças feito a É. certo, é Deus. por não É, ter feito nada errado. Mas Eu acho que esse é o maior foi sucesso. cauteloso, sempre Eu foi acho que muito sim. profissional e cauteloso. Isso é cuidadoso, importante, Eu muito acho que sim. cuidadoso. precavido, né? Não reativo, precavido, E ele sempre sempre se proativo. preocupa em fazer algo que realmente fique de acordo com a pessoa, com a estrutura, né, que não fique nada De preferência, aberrante, sim. né, que Até É, fica porque não vai ter adequado. arrependimento dentro da proporcionalidade. Nós exato. começamos falando em É proporcional e pro vamos terminar falando em proporcional. A proporcional, proporcionalidade é geralmente importante. é importante demais. Você É, nunca vai errar quando você entra na proporcionalidade. Perfeito. eu Nunca. gosto disso, É, é a vida já é tão importante. cheia de coisas, para que trazer mais problemas se você pode Problemas, evitar? com Então, certeza, com a gente certeza. sempre nos damos as mãos, doutor Sim, Nilton, agradecemos a bem-vindo. Deus e foi muita Bri- alegria, Eu que É, felicidade agradeço o esse convite momento. de Que vocês. Deus Estou aqui à abençoe, disposição. sucesso Mais uma absoluto. vez, fico lisonjeado de ser o primeiro homem aqui a vir para esse palco, Eita, faz isso ai, é live, que bom, isso é, e vamos fico muito brindar feliz. isso, uma escolha perfeita. bem-vindo, viu? Tudo Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada, divino. obrigada pela sua audiência. Tenho certeza que foi muito proveitoso. Quem está em casa aí, com certeza, de alguma forma, foi enriquecido com alguma informação, viu? Obrigada pela audiência de todos vocês. Obrigada a Beijo no vocês coração, todos. gente. Amamos. Beijo! E Foi muito sensatez, bom. hein, gente? Proporção, cuidado, se Sim, liguem. aceitação. É.